E nós já estamos no ar em mais um Neurotônico e hoje eu vou conversar com Michael de Jesus. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Yuri. Agradeço você pelo convite, agradeço aqui a audiência e fico muito honrado aqui em vir até Brasília para falar daquilo que talvez hoje seja o meu objeto principal de vida. Nem falo de trabalho, de vida, que são os concursos públicos, né? E também, claro, né, a gente acaba também lidando um pouco no meio disso com a vida acadêmica. Eu adoro falar sobre esse assunto e todas as vezes que alguém me convida para alguma coisa nesse sentido, de pronto eu aceito. O problema são nossas agendas, né? A vida é muito corrida e eu peço desculpas aqui pela demora para chegar até aqui. Foi um pouco difícil da gente conciliar as nossas agendas, mas deu certo. Eu estou muito feliz aqui em falar para a sua audiência. Então vamos lá. Michael, para quem não conhece você, o que você faz? Certo. Hoje, particularmente, na minha vida de servidor público, porque eu tenho algumas vidas, né? A minha vida de servidor público, eu sou procurador. Sou procurador do município. Eu passei em alguns concursos públicos, na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal. E eu fui galgando aí de espaço em espaço até o momento em que eu me deparei com a carreira municipal. E no aspecto procuradoria, a carreira municipal tem algumas vantagens que me fez não ficar nem na esfera federal nem na estadual. Então, hoje eu sou procurador de um município conhecido no Brasil, o município de Guarujá. Fica em São Paulo, na grande São Paulo, mas na região do litoral. Do litoral, cara. Do litoral. Eu já estive no Guarujá uns 8, 9 anos atrás. Bem legal, as praias bonitas. São bonitas, são demais. Guarujá. Então quer dizer que seu escritório é na praia? Exatamente. Parafraseando o Charlie Brown Jr., que é da cidade do lado, né? Santos. Massa. Eu morei em Santos há alguns anos e agora há pouco tempo, não há tanto tempo, eu moro no Guarujá, mas trabalhar no Guarujá como procurador já se foram 10 anos. Já. Então tá, você já foi procurador federal ou só municipal? Como é que é a trajetória? Eu já fui advogado de autarquia federal, né, já participei de procuradoria estadual no âmbito da Assembleia Legislativa e depois eu migrei para a procuradoria municipal. Isso aí foi nessa ordem até, né? E aí eu migrei para a procuradoria municipal. Que inicialmente, confesso a você, quando eu comecei a estudar para concurso público, não era essa a minha ideia, mas o mundo me levou para isso, né? Eu sempre brinco que não somos nós que escolhemos o concurso, é o concurso que nos escolhe. Poderoso isso. Eu quando resolvi estudar para concurso público, ainda lá na faculdade, eu tinha uma visão bem tradicional, aquele trivial que a faculdade apresenta, né? Que a gente quer ser ou delegado, ou promotor, ou juiz. Eu não conhecia muito bem outras carreiras, eu não entendia muito bem de outras carreiras. E esse amadurecimento me veio pós-formado, e após formado foi que eu comecei a enxergar um horizonte que tinha muito mais a ver comigo do que aquela ideia inicial durante a faculdade que eu sonhava em ser promotor de justiça. Você passou em concurso durante a faculdade ou depois? Não, só depois. Durante a faculdade eu já vinha estudando. Já vinha se preparando. Exatamente. Tanto é que normalmente me convidam para podcasts por 2 motivos. Um, porque eu passei muito rápido pós-formado, e um, porque eu passei em 12 concursos públicos. E todo mundo fala, nossa, mas como é que você conseguiu isso? A verdade é que eu comecei a estudar durante a faculdade. Então, o pós-formado, passar assim rápido, vamos dizer, comparado aos demais, é uma visão errada. Parece que eu me formei e comecei a estudar a partir dali, então em poucos meses eu comecei a passar. Não, eu comecei a estudar de trás, eu comecei a estudar firme, dedicado, com constância, a partir do 3º ano da faculdade, que foi quando eu perdi a minha avó. É mesmo? A minha avó foi meu pai e minha mãe ao mesmo tempo, numa fase da vida, e de repente ela morreu. Não foi algo que a gente estava esperando, ela não estava doente, ela simplesmente teve um infarto intestinal, algo que eu nunca tinha ouvido falar até então, e ela faleceu de maneira muito repentina. Nossa. E eu me vi sozinho, morava só eu e ela, por exemplo, me vi sozinho na vida. E aí eu inicialmente tive uma questão emocional bem prejudicada, mas eu curei essa minha ressaca emocional, essa minha depressão dentro de uma biblioteca estudando para concurso público. Você canalizou energia. Exatamente. Foi minha espécie de fazer uma homenagem para ela pós-mortem. Minha avó não sabia ler e nem escrever. Minha avó não sabia escrever o próprio nome. Mas apesar dela não ter tido acesso à educação, ela dava um valor para isso fenomenal. E todas as expectativas de felicidade da minha avó, ela depositou em mim. Ela estava muito feliz em me ver todos os dias indo para a faculdade. Ela vê que o neto dela conseguiu entrar numa faculdade e ela que não sabia ler e escrever. Sim. Então, depois que ela faleceu, eu já tinha a intenção de passar num concurso público. E aí foi aí que eu me dediquei mesmo, e todas as vezes que eu me sentia para baixo, porque essa é uma trajetória que requer um preparo emocional muito forte, porque é altos e baixos, e a maioria do tempo é mais baixo do que altos. Então, durante a minha preparação, todas as vezes que a peteca caía emocionalmente, eu lembrava da minha avó e lembrava do quão importante seria para ela me ver bem, feliz naquilo que eu escolhi para mim.
e, de preferência, algo ligado aos estudos. E foi então que eu comecei a estudar para concurso público, logo após a morte dela, e saí dessa com 12 aprovações. A memória da sua avó foi um amuleto para você. Exatamente. Foi o que te motivava. Porque, assim, eu demorei 4 anos para entrar na Universidade de Brasília, pelas minhas questões com TDAH. E chega um momento, 4 anos, que você começa a duvidar de você. Tipo assim, beleza. E se eu nunca passar? Não foi isso que aconteceu, eu acabei passando. Mas a gente tem que ter uma força interna, uma resiliência para conseguir superar os desafios, né? E como é que foi a tua primeira aprovação? A minha primeira aprovação, eu estava, vamos dizer assim, de certa forma, um pouco calejado, porque as pessoas me chamam para falar como foi que eu passei em 12 concursos públicos, cujos salários deles todos são muito bons, né? Eu tive a oportunidade de todo o concurso público que eu passei, dava para assumir você ter uma família e criar sua família a partir daquele salário. Então você mirou nos bons. Nos bons, porque eu me conhecia. Eu tinha uma certa tendência, aqui eu sei que eu vou falar, pode parecer paradoxal, mas eu tinha uma tendência de quando desse certo eu botasse o pé no freio, porque eu queria viver outras coisas da vida. Por exemplo, o âmbito acadêmico era algo que me seduzia. Eu queria ser professor. Sim. Então eu senti que se eu focasse naquilo que seria um concurso intermediário, certamente o intermediário viraria o fim na minha vida e eu ia migrar para outras coisas. Entendi. Então, foi uma estratégia minha a partir da minha personalidade. Existem pessoas que essa estratégia não é para ela. Que foi o quê? E eu falei, eu não quero prestar concursos assim muito meios porque eu vou parar de estudar, eu me conheço. Então, eu comecei a focar em concursos enquanto eu não tinha 3 anos de formado, que é o que exigia para ser promotor, mas em concursos que tinha uma faixa salarial que me permitiria, se eu desistisse das demais carreiras, eu poderia ficar ali dentro de um patamar salarial que me colocava numa situação que eu poderia ter uma família, cuidar dela, etc, etc. E daí, então, foi isso que acabou acontecendo. Eu comecei a me enxergar numa procuradoria mais que no Ministério Público. Quando eu passei numa procuradoria, eu fiquei nela e não quis mais saber de estudar para concurso para o Ministério Público, para a magistratura, que é o que eu vinha prestando. Então, você gostou da procuradoria? Da procuradoria. Tá. E essa minha primeira aprovação, ela me deixou muito feliz, mas ela aconteceu num momento muito calejado. Por quê? Normalmente as pessoas, como eu disse agora há pouco, me procuram porque eu passei em 12 concursos públicos. Mas, na verdade, eu reprovei em 38. E talvez esse que vai ser o principal motivo de todo o debate que, ao longo da minha vida, quando eu falo de concursos públicos, não são as minhas aprovações, são as minhas reprovações. Porque eu aprendi muito mais com as minhas reprovações do que as minhas aprovações. Não estou menosprezando aprovação nenhuma que eu tive, muito pelo contrário. Mas o amadurecimento me deu nas reprovações. Então, quando aconteceu a minha primeira aprovação, já estava tão calejado e tão rodado no concurso público, que por mais que me trouxe uma felicidade imensa, eu já estava naquilo há um tempo, já estava calejado, e eu ainda continuei estudando por um certo tempo para passar em outros concursos, justamente porque também tinha a questão de eu querer ficar em São Paulo. Uhum. Isso também foi alguma coisa que me obrigou a continuar estudando. Mas eu fiquei muito feliz na minha primeira aprovação. Fiquei. Mas teve toda uma história até chegar lá. E quando eu cheguei, eu confesso, não estou aqui me vangloriando, mas eu já estava tão calejado que eu sabia que a minha aprovação estava por vir. A minha evolução foi bem gradativa. Você sentia que as notas estavam melhores? Você fazia simulado? Como é que era? Fazia. Na minha época, as coisas não são online como são hoje. Hoje, os alunos têm acesso a muito mais ferramentas do que eu tinha. E isso, por um lado, é positivo. Por outro lado, eu percebo nas minhas mentorias que é negativo, porque os alunos eles acabam se perdendo no meio de tantas ferramentas. Uhum. Mas na minha época, eu sou da época que você precisava imprimir uma prova. Essa impressão acontecia numa gráfica, numa copiadora, em algum lugar. Sentava e fazia a prova como se você estivesse no dia do concurso público e você mesmo corrigia e você mesmo via essa questão, você acertou, você errou. Com que frequência você fazia essas repetições de prova? E tudo depende dos estágios da vida. Tá. No começo dos meus estudos para concurso público, eu estudava muito errado. Então, eu fazia isso a cada 2 meses, a cada 3 meses. Depois chegou um momento, lá no final... quando eu estava passando nos concursos públicos, eu fazia a prova pelo menos 2 vezes por semana. Eu já tinha uma bagagem teórica que me permitia ir testando os meus limites e vendo onde que eu estava errando. E eu percebia que eu aprendia muito respondendo as questões que eu errei. E eu comecei, então, a fazer 2 simulados por semana, mas eu não oriento ninguém a começar assim. Isso também é um processo, ele é gradativo. Uhum. Então, eu comecei a perceber que realmente minhas notas iam aumentando e concurso público na carreira jurídica ele tem essa característica, né? São mais de uma fase.
Então, eu continuei sendo reprovado nos concursos um certo momento, mas eu comecei para todas as segundas fases. Toda a segunda fase de concurso eu estava lá. Então, isso estava me dando ali a sensação de que eu estava chegando lá. E o lado bom também é que se eu não tinha desistido até ali, chega nessa fase, você não desiste mais. Você fala, não, já estou aqui nas segundas fases, você está vendo que você está tendo um desempenho melhor que as outras pessoas, acabou. Agora vai. A chance de desistir, só a morte te tira do concurso público numa fase dessas. Entendi. Então, eu estava indo para as segundas fases. Então, essa sensação também de estar indo para as segundas fases todas e estar reprovando por pouco, por décimos de nota, me fazia sentir que eu estava bem próximo. A qualquer momento, a minha aprovação aconteceria. Sim. E acabou um certo dia que eu sentei para fazer uma prova e eu senti que aquela prova ali, depois que eu terminei, eu falei que eu tinha grande chance. Porque eu fui para a segunda fase com uma nota alta e a segunda fase acabou caindo aquilo que estava muito redondo nos meus estudos. E foi então que eu percebi, eu falei, cara, eu acho que deu. A prova foi feita para você. Exatamente. Aí não teve jeito. Saiu o resultado, tudo, aí acabou saindo a minha primeira aprovação. E depois dessa primeira aprovação, aí a porteira se abriu. Né? As outras duas... É porque assim, você falou que você tinha um negócio de, eu tenho medo de acomodar. Tirar o pé para fazer outras coisas e tal. Mas não foi isso que você fez. Você acredita que o fato de você ter ficado tanto tempo no ritmo de estudo facilitou para que você continuasse e não caísse naquela preguiça de agora tá de boa? Não, sem dúvidas. Por quê? A maior dificuldade de quem estuda para concurso são duas maiores dificuldades. É manter a constância e desenvolver um método de estudos. Essas são as duas maiores dificuldades. O aluno ele começa estudando todo perdido, no meio daquele monte de material, ele não consegue se encontrar e naturalmente vai batendo cansaço. É igual a academia, vai aquele dia que você não está com vontade, você se entrega para a preguiça, você não estuda. Então isso vai cada vez mais contribuindo para a pessoa ir desistindo. Entendi. Quando você desenvolve algo que você está vendo que está dando resultado, porque o ser humano ele se contenta com pequenos prêmios ao longo da trajetória. É muito difícil você encontrar alguém que aos 19 anos começou a juntar dinheiro e não viveu muitas coisas na vida para comprar casa própria aos 35 sem precisar entrar no financiamento bancário. É muito difícil. Por quê? Porque ninguém consegue manter constância num projeto desse. Você precisa ter pequenos prêmios ao longo do caminho para você conseguir se manter ali focado. E o que aconteceu? Eu, no começo, era todo perdido nos estudos, como todo mundo, tal, mas eu fui conseguindo... desenvolver ali nesse projeto e aos poucos eu fui vendo o resultado. E lá na frente, quando eu já estava bem nos estudos, eu percebia que, por exemplo, 2 horas minhas de estudos, 3 horas dentro daquele meu planejamento, dentro daquela minha maturidade, eles me rendiam muito mais do que 8 horas lá atrás quando eu estava começando. Então, continuar estudando para concurso público, chegou um momento que ele era muito menos desgastante do que foi um dia. Primeiro, porque eu já estava acostumado com aquilo. 2, a minha rotina diária já tinha os estudos introduzidos. E 3, eu não precisava mais de uma carga horária alta de estudos para ter um estudo que rendesse diariamente. Eu, com 3 horas ali de estudo, 4 horas no máximo, para mim, aquilo já era uma alta performance, vamos dizer assim. Entendi. Coisa que eram 3 horas bem vividas, bem estudadas. Bem estudadas, que decorria da maturidade, da experiência que eu tinha. Isso é diferente de quando eu comecei a estudar para concurso público. Né? Quando eu comecei a estudar para concurso público, 3 horas eram boa parte delas perdidas porque eu lia material errado, do jeito errado, eu não fazia resolução de questões no tempo certo, eu não fazia revisões, depois quando eu comecei a fazer revisões, eu não fazia revisões direito. Ou seja, você juntar tudo isso que você precisa do jeito certo, na frequência certa, né? Tornar aquilo ali de uma maneira harmônica, demorou um certo tempo. Entendi. Então, exigia muito mais horas de mim lá atrás. Então, lá na frente, quando eu comecei a passar nos concursos públicos, eu não tinha mais todos esses desafios. Então, isso me ajudou muito a manter a constância nos meus estudos. E também, claro, o fato de eu estar passando nos concursos ainda, nos locais que não eram o que eu gostaria de morar num primeiro momento, também me fez eu ter as aprovações, mas a sensação de que eu precisava aprovar em mais coisas para conseguir ficar onde eu queria inicialmente, que era a capital de São Paulo. Eu digo inicialmente porque hoje eu não estou mais na capital de São Paulo. Já não está mais. Mas o primeiro, então, foi em qual cidade que você passou? A primeira foi na Grande São Paulo. Fui procurador do município de Barueri. Barueri. Mas era longe de onde você queria ir. Não estava em São Paulo, estava em Barueri. Não tinha qualquer identidade com aquela região, mas já era um concurso que me pagava um valor considerável. A minha primeira aprovação, por exemplo, já rendia um salário maior que um de um delegado da Polícia Federal.
Cara, isso é bom. Então já era uma carreira que se eu quisesse ficar ali, eu poderia. E esse início de carreira, você estava... Quais foram os seus maiores desafios, assim? Por exemplo, você estava casado, você tinha filhos, ou não? Você acha que foi um pouco mais... teve muitos ou poucos impeditivos nesse começo? O que você acha? Não teve grandes impeditivos. Nesse aspecto aí, na época eu vivi um relacionamento. Eu tive uma namorada na vida, até naquela época, né? A gente começou a namorar na adolescência. Foi um relacionamento que durou 17 anos. E então, ela, de certa forma, ela compreendia esse meu momento, ela entendia, e as condições dela, ela me incentivava. Então, eu não tinha filhos, eu não era casado, eu tinha um relacionamento com uma pessoa, já um relacionamento de longa data, ela já me conhecia bem, eu já conhecia ela bem. Então, muito dessas cobranças externas que a pessoa que está estudando para concurso público ela tem, cobrança de, né, ter que dar as coisas para os filhos, atenção, materiais, ter que ser parceiro dentro do casamento. A Sim. parceria acontece não só afetivamente, mas também economicamente. Muitas dessas coisas eu não tinha essa pressão. O que me ajudava na preparação, mas também a gente sabe que tem muitas pessoas que funcionam na pressão. Quanto mais pressionadas elas estão, mais elas rendem. Mais elas rendem. Então, nesse aspecto, também eu não tive esse fator positivo, mas eu também não tive o negativo. Entendi. Então, eu tive algumas pressões, mas a maioria delas era de cunho social e econômico. Porque eu venho de uma família muito simples, muito humilde. Nasci numa região periférica de São Paulo, nunca tive pai. Minha avó não sabia ler e escrever, então por aí você já imagina em que condições eu vivia economicamente. Então a minha pressão era realmente dessa mudança. Essa mudança radical da minha vida de ter uma estabilidade e uma faixa salarial que os meus familiares e eu nunca tínhamos experimentado. Né? Você, durante a sua juventude, você disse que morou com a sua avó. De onde veio a sua vontade de buscar uma estabilidade, de um dia ser concursado? Isso vem da adolescência, vem da infância, vem depois que você entrou na faculdade? Como foi essa trajetória até você ser aí um dos campeões de concurso aí? Eu atribuo isso à minha avó inicialmente, porque a minha avó sempre teve muito orgulho de me ver em casa sentado lendo um livro. Então eu desenvolvi uma certa habilidade com a leitura desde criança, sempre gostei de ler. Mas, atrelado a isso, além da minha avó ser a minha grande incentivadora, de certa forma, atrelado a isso, eu acho que a vida promoveu os encontros certos na minha existência. A gente é resultado dos encontros que a vida nos proporcionou. Alguém que, por exemplo, entrou no mundo do crime, muitas vezes teve as amizades erradas na adolescência. Eu concordo. E aí você olha, os meus amigos da adolescência e da infância são pessoas extraordinárias, pessoas ótimas, mas não migraram para o concurso. Então não foi influência deles isso. Eu digo que a influência maior se deu em outra coisa que parece que não tem conexão, mas tem, que foi com o esporte. Eu venho de uma família muito simples. E eu morava numa região, assim, de uma simplicidade assim, astronômica, mas que na rua de onde eu morava tinha um clube. E quando eu tinha 11 anos de idade, tinha um professor de tênis novo no clube, ele me viu brincando na rua e ele me convidou para trabalhar no clube. Pode parecer surreal isso, você convidar uma criança de 11 anos para trabalhar no clube, mas na época eu fui convidado para trabalhar no clube como boleiro, pegador de bola de tênis. E eu fui trabalhar tal, e com 11 anos, era criança ainda. E aquilo entrou na minha rotina. Eu trabalhava de terça a domingo no clube, porque o segundo clube era fechado. Eu pegava a bola de tênis e eu comecei a aprender a jogar tênis e comecei a me apaixonar por aquele esporte. Me apaixonar loucamente, a ponto de eu, em algum momento, sonhei em ser profissional de tênis. Hoje eu percebo que isso seria inviável, mas naquela época eu achava que era viável. E eu comecei a me projetar e me dedicar a isso, me dedicar ao esporte. Então, eu me preocupava em dormir cedo, eu me preocupava em acordar cedo, eu me preocupava em manter uma rotina dos meus treinos. Eu entendia que se eu saísse na sexta-feira à noite com os meus amigos lá na adolescência, porque isso durou alguns anos, eu trabalhei no clube por alguns anos. Se eu saísse na sexta-feira com os meus amigos, eu me ia prejudicar no campeonato no sábado ou no domingo. Ou seja, o mundo do esporte ele me trouxe a disciplina e o foco que eu só fui efetivamente colher os resultados no mundo dos concursos. Porque eu não fui profissional do tênis, acabou isso não acontecendo na minha vida. Sim. Esse professor de tênis foi mandado embora do clube e o clube passou a não ter mais aula de tênis e eu tive que me reinventar. E essa reinvenção ela aconteceu nos estudos. Inicialmente, para entrar numa faculdade, precisava ser uma faculdade pública, porque eu não tinha dinheiro para fazer universidade. Na minha época não existia FIES,
As pessoas podem achar que eu não sou tão velho assim, mas eu não sou tão velho. Mas o FIES, assim, no FIES não existia o ProUni. O FIES ele existia. Não existia o ProUni. E o FIES não era para mim. Eu não sei como é que está o FIES hoje, mas o FIES ele exigia tantos requisitos, né? A pessoa ter fiador, a família ter um nome limpo, que para uma família carente no Brasil hoje, aqueles requisitos... Não dá, é um requisito impeditivo. Exatamente. O FIES era para classe média baixa. Essa que era a verdade. FIES era, então, e o ProUni não existia quando eu entrei na faculdade. Então, eu precisava entrar na faculdade pública. E eu cheguei a passar na universidade pública para letras, a Unicamp, em São Paulo, coisa que não era muito o meu interesse. E o direito apareceu na minha vida meio que por acidente, porque eu queria mesmo fazer engenharia elétrica. Pois é, cara. Queria jogador de tênis, aí tentou engenharia e aí veio o direito. Veio o direito por meio de uma bolsa. Caramba. Eu ganhei uma bolsa de 100% para fazer direito. E aí então foi uma bolsa de 100%. Foi uma universidade privada. E você, como é que você ganhou essa bolsa? Você fez uma prova? Como é que foi? Então, eu participava, né, eu fazia um cursinho popular no meu bairro. Um curso pré-vestibular para afrodescendentes. A entidade chama Educafro. E eu fazia um cursinho popular. Era sábado o dia inteiro de aula, das 7 da manhã às 5 da tarde. E você preparava a gente para o vestibular. Puxado. Só que essa entidade tinha umas bolsas que ela distribuía ali para os alunos que preenchiam os requisitos. E eu acabei, né, uma pessoa focada, voltada para o esporte, que sabia que não podia sair de sexta-noite, que senão... Então, rapidamente, eu tive uma juventude muito trancada, estudando. E eu preenchi os requisitos e ganhei uma bolsa de 100%, mas não para fazer engenharia, para fazer direito. E aí, a gente que tem uma origem simples, a gente não tem muita oportunidade de falar, não é isso que eu quero, eu vou tentar outra coisa. A gente agarra aquilo como se fosse a última coisa que você fosse ganhar na sua vida. Entendi. Eu acho até que foi a última coisa que eu ganhei na vida, porque nada mais me veio de 100% de bolsa. Eu não consigo desconto para nada nessa vida hoje mais. Se o pneu do meu carro fura, eu não consigo nem fazer barato, porque meu carro custa caro, o borracheiro vê, ele sempre fala, não, tem que fazer tal coisa. Então, aquela foi a última coisa que eu ganhei na vida mesmo, que foi uma bolsa de 100% para fazer direito, que inicialmente eu não queria, mas eu falei, eu tento me adaptar na medida que dá e no momento certo eu vou realizar meu sonho de fazer engenharia elétrica, coisa que não existe mais na cabeça. Não rolou mais, E no concurso, e é isso, fazendo faculdade de Direito, eu sempre, né, me enxerguei nos concursos públicos, porque eu ficava pensando, escritório de advocacia, começar do zero, eu vou trabalhar no escritório, vou montar um escritório, como é que vai ser, onde que eu vou arrumar cliente? Você chegou a advogar depois? Advoguei, foi uma experiência incrível, porque recém-formado, por mais que eu tinha que estudar para concurso público, que essa era a decisão, eu tinha que pegar um ônibus, eu tinha que almoçar, e na minha origem familiar, eu, desde os 13 anos, 12 anos, que eu não recebia dinheiro mais da minha família. Então... Uma coisa que eu percebi foi o seguinte, desde a sua juventude, você sempre colocou uma disciplina e uma rotina. Exatamente. E eu arrisco a dizer que esses foram ingredientes principais para chegar onde você chegou hoje. Eu não tenho a menor dúvida. Como que era a tua rotina de estudo nessa época aí que você começou a entrar no direito? Quantas horas por dia? Como é que estava isso daí, dentro das possibilidades? A minha possibilidade, quando eu entrei na faculdade de Direito, ela não foi tão favorável. Porque eu entrei na faculdade, eu não estava trabalhando, aí depois de um tempo trabalhando, uma vizinha minha conseguiu para mim um emprego na área do telemarketing. Então, e aí São Paulo é enorme, cara. Eu morava num extremo e estudava em outro. Eu demorava 2h30 todos os dias para chegar na minha faculdade, 2h30 de transporte público, 2h30 para chegar na minha faculdade. Então, eu tinha que acordar muito cedo porque eu estudava de manhã. A minha bolsa foi para estudar de manhã, não foi para estudar à noite. E era bolsa, então não tinha que fazer. Então, eu levantava muito cedo para chegar na faculdade, estudava de manhã, saía da faculdade meio-dia e às 2 da tarde eu tinha que estar no call center, que era para o telemarketing, e aí da faculdade até o call center era 1 hora de locomoção, então e aí eu chegava em casa das 2, eu trabalhava das 2 às 8, chegava em casa 10 horas da noite, porque do call center tem em casa mais 2 horas. Então, eu levantava 5 da manhã e chegava 10 da noite. Nossa. Era puxado num primeiro momento. E você conseguia revisar o conteúdo nesse meio tempo? Não, nessa época era um estudo... Eu confesso a você que a faculdade de Direito no começo eu senti dificuldade. Era um tipo de leitura diferente, eu não conseguia estudar Direito com qualidade, mas eu consegui tirar as notas necessárias para eu passar de semestre. Só que quando chegou no segundo ano, eu consegui fazer um estágio num sindicato, num departamento jurídico, onde não estou aqui com ideologia de esquerda, nada disso, nem de direita, porque eu não trago isso nos meus discursos, nos meus trabalhos, porque cada um
tem o seu caminho e o Brasil hoje não está preparado para a gente ter um debate saudável desse, furar guerra. Mas a verdade é que no ambiente do sindicato ali as pessoas eram muito humanas. Então as pessoas deixavam eu estudar no momento que eu precisava, semana de prova eu trabalhava menos. Se eu terminasse minhas coisas rapidinho eu podia ficar estudando, foi aí que eu comecei a estudar legal. Cara, isso é sensacional. Você teve uma oportunidade de conseguir estudar, assim, na amizade que você tinha com aquelas pessoas ali dentro do sindicato. Exatamente. Caraca. E eu comecei a estudar, só que tinha um problema. O sindicato não era algo que eu me via a longo prazo, eu já começava a querer o concurso. E lá em São Paulo, o Ministério Público, o estágio do Ministério Público é por meio de concurso. Que esse foi o primeiro concurso que eu passei, não o primeiro concurso pós-formado. O meu concurso, abri o concurso para estagiário do Ministério Público e eu prestei o concurso público. Para estagiário do Ministério Público, com a ajuda desse tempo que eu estudava lá no sindicato. E aí eu passei no concurso para estagiário do Ministério Público, larguei o sindicato com uma dor no coração, porque foi um ambiente de trabalho que eu nunca tive problemas, só tenho elogios. E eu fui para o Ministério Público e lá encontrei uma pessoa incrível. O promotor com quem eu fui estagiário dele 2 anos e 8 meses. Mais da metade da faculdade. A faculdade era 2 anos e meio, metade, né? Então, 2 anos e 8 meses, um pouco mais que 50% da faculdade, fui estagiário dele. Legal. E ele me deixava estudando, cara. Ele falava, eu já conquistei minhas coisas, eu percebo que você tem uma fome de estudos. Cara, fica estudando aí, me ajuda numa coisinha ou outra. E 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses do meu estágio foi basicamente estudando para concurso público. Cara, que sensacional. E foi por isso que depois de formado eu passei rápido, assim, vamos dizer. Mas isso te deu uma bagagem. Isso me deu uma bagagem. A bagagem, as pessoas só têm bagagem quando você faz por onde. Quando claro, você está estudando. As pessoas percebiam também. Outra coisa, você me falou uma coisa assim, pô, no começo eu estudava errado. E estudava 8 horas, que na verdade no final, as 3 horas do final valia mais que as 8 horas inicial. Perfeito. Isso vem da imaturidade, falta de bagagem, falta de repertório e falta de técnicas também. Você estava muito perdidão. Se você pudesse virar hoje para um garoto que está começando uma trajetória semelhante à sua, qual conselho você daria? Por exemplo, um conselho de estudos. Aquele garoto que vira para você e fala assim, Michael, eu consigo 2 horas e meia de estudo por dia, nada mais. O que você aconselharia essa pessoa? Perfeito. Eu aconselharia o seguinte. Primeira coisa, não comece estudando. Comece se planejando. Primeira coisa que você precisa fazer é decidir qual concurso você quer. Os concursos públicos eles são muito sedutores. Toda semana abre um edital para ganhar 4, 5, 6, 10, 11 mil e você tende a se seduzir toda semana por um edital diferente. Não dá para ser tudo ao mesmo tempo. Os concursos públicos hoje eles estão cada vez mais concorridos. Eu não estou falando isso para desanimar ninguém. Eu acho que o concurso público hoje é uma das coisas mais democráticas que existe porque você bota teu RG lá e você tem que passar na prova. Eu sei que existe uma questão de que cada um tem um ponto de partida diferente porque possuem realidades diferentes. Existe alguém que teve um acesso à educação melhor do que o seu e isso a gente não consegue mudar, mas a gente precisa entender que o concurso público está ali, se você preencher a bagagem necessária, você passa. Entendi. Então você precisa, primeiramente, de planejamento. Esse planejamento tem que começar você tomando a decisão da sua vida. Qual concurso você quer? E foca nisso. Não tenta ficar migrando de concurso. Vai sair um edital bom semana que vem, mas que é muito diferente dos seus estudos, mas daqui a 2 vai sair um que é combinado com os seus estudos. Ignora. Foca ali nisso aí. Depois que você focou no estudo que você quer, você vai descobrir rapidamente quais são as matérias que costumam ser cobradas nesse concurso. E as matérias possuem pesos diferentes, às vezes numérico, ou seja, pontos diferentes numa prova e às vezes de quantidade. Tem mais questões de uma matéria e mais de outra. Então você precisa separar o seu material, e a gente está falando na fase de planejamento, não está falando da fase de estudos. Separar o seu material daquilo que cobra-se mais, daquilo que cobra-se menos. Você tem que começar a estudar e formar a base daquilo que se cobra mais. E essa base precisa ser formada a base de algumas coisas. Você precisa efetivamente ter um tempero. Tudo isso que eu estou falando é como você plantar uma árvore. Se você pegar uma semente, plantar na terra ali fora, pode ser que a árvore vingue, mas vai dar muito mais certo se você primeiro arar a terra, colocar adubo. E isso tudo que eu estou falando aqui de planejamento é arar a terra. Entendi. Bom, chegou a hora de você plantar a semente. Plantou a semente. Você plantou a semente, a árvore vai nascer? Não, você precisa regar. Qual que é esse trabalho de você regar no mundo dos concursos públicos? É você lidar com revisões e resolução de questões. Se você não montar uma rotina de revisões de questões,
Não vai adiantar nada você ficar só estudando as matérias ali, lendo, grifando uma coisa ou outra, anotando uma coisa ou outra, anotação que você não leu, anota errado. Porque vai chegar no dia da prova, sabe o que vai acontecer? Vai dar aquele branco. Que a maioria dos candidatos eles têm. Os brancos, eles decorrem ou de uma deficiência de aprendizado ou uma deficiência na revisão. E eu falo que a maioria das vezes é uma deficiência da revisão. Porque quem está estudando para concurso público quer tentar esgotar o edital, ler tudo, e ele acha que as revisões elas estão sendo perda de tempo na vida deles. Quando, na verdade, eu me atrevo a dizer, com pouco embasamento científico, mas algum embasamento científico, porque eu estudei sobre isso em algum momento, que você aprende de verdade são nas revisões. Porque você precisa primeiro ter a primeira leitura, claro, isso é inegável, você precisa compreender, mas o seu amadurecimento, a sua performance, ela vai acontecendo nas revisões e nas resolução de questões. Então, aquele que está começando agora, que tem 2h30, eu falo, não se desespere porque você tem total condições de passar em qualquer concurso público. Mas você precisa passar por essas etapas. Não ache que é perda de tempo você primeiro tomar a decisão, planejar, e depois disso você precisa montar um esquema que funcione para você de organização com as revisões e a resolução de questões. Sem isso, fica muito difícil o cara passar no concurso público. E aí a gente volta naquilo que nós falamos agora há pouco. Né? Quando você perguntou com que frequência eu fazia as revisões. Eu já comecei falando, eu fazia errado. Eu demorava 2 meses, revisões não, resolução de questões, desculpa, simulados. Eu fazia errado, demorava 2 meses para fazer um simulado lá no começo. Isso tornou lenta a minha evolução. E, naturalmente, isso traz alguns complicadores ligados à autoestima, por exemplo. Porque eu percebi que a minha evolução é lenta e você começa a se cobrar e achar que você não está para aquilo. E duvidar. Então isso aqui não é para mim, eu não dou conta. Exatamente. Sendo que você pode dar conta. Pode dar conta. E aí o problema estava onde? Estava no meu método. Estava eu estudar as matérias de maneira espalhada, aquele monte de matéria não ter uma ordem muito bem estabelecida, não fazia as revisões direito, às vezes nem revisava, eu não fazia as revisões de questões numa periodicidade satisfatória e, naturalmente, o meu resultado ele também não era satisfatório. E aí você, na sua imaturidade, você começa a achar que aquilo não é para você e aí você está um pé de desistir. A partir do momento que você começa a perceber esses detalhes, você começa a melhorar e começa você ter aquelas premiações ao meio do caminho que eu comentei, que isso é o essencial para que a gente consiga ter qualquer projeto na vida. Não estou agora falando de estudos, estou falando de vida. E eu volto também num outro assunto que eu falei lá atrás. A vida promoveu alguns encontros, né, para mim, que me ajudaram muito. Quer no momento que eu tentei ser atleta, quer no momento que eu entrei no sindicato, quer no momento em que eu encontrei um promotor que entendia que eu tinha que ficar estudando e ele me deixava mais estudando do que ajudando ele nos processos. Tudo isso foram encontros e a vida não promoveu só esses encontros, teve mais um. Na minha época, não era como se é hoje, que a gente tem plataformas digitais e que a gente consegue estudar em casa. Eu ia muito para uma biblioteca estudar. A Biblioteca de Direito da Faculdade do Largo de São Francisco, que é a Faculdade de Direito da USP, que hoje é onde eu faço meu doutorado. E essa biblioteca era repleta de concurseiros. E aí... Você fez uma postagem em homenagem a essa biblioteca, não foi? Você estava lá? Ou não? Devo ter feito várias, porque né, eu adoro a faculdade de Direito. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Nesse momento aí que você estava falando, me pegou uma coisa aqui. Você acha que a pessoa que está começando, que não tem muita bagagem, deve então focar para ter essas pequenas vitórias? Por exemplo, assim, vou pegar português, que é uma matéria que cai em toda a prova de Direito. Ela deve, vamos supor, estudar uma semana português e no sábado faz um simulado, ou não, ela deve mesclar os conteúdos. Para quem está começando, tipo assim, para começar a sentir que está evoluindo, o que você acha disso? Ou não faz sentido? Não, faz sentido. Faz sentido. Vamos aqui colocar algumas premissas. Você falou de estudar uma semana. Perfeito. O ideal é a pessoa, pelo menos, estudar 2 matérias por dia, não só português. Não inventa de pegar português e estudar uma semana consecutiva ali todos os dias, só português, que você vai se cansar, vai se entediar e dificilmente ali você vai dar continuidade aos seus estudos. Pelo menos 2 matérias você precisa ali por dia. E aí a gente precisa saber em que momento você precisa introduzir a resolução de questões para que aquilo sirva para você, como estímulo e como aprendizado. Quando você assiste qualquer apresentação, qualquer professor de cursinho falando sobre resolução de questões, as coisas são apresentadas sempre do mesmo jeito. Parece que resolução de questões serve única e exclusivamente para testar como está o seu conhecimento. Se você está evoluindo, se você não está evoluindo, ele tem esse papel
E esse é um dos papéis mais importantes, mas ele não tem esse único papel. E a partir do momento em que você sabe que a resolução de questões, elas sendo feitas em tal momento vão surtir efeitos diferentes, você consegue ter essa percepção da sua evolução melhor. Eu vou explicar de uma maneira mais detalhada, mais lúdica, assim. Como é que funciona? Se você está lendo um conteúdo que você está sentindo dificuldade de compreender esse conteúdo, e você logo em seguida começa a fazer questões, e essas questões dão a clareza que você não estava tendo quando estava lendo a teoria, essa resolução de questões não está servindo para teste. Ela está servindo como complemento da sua leitura para você compreender aquele assunto. Então você começa a acertar. Não é que você está se testando, está evoluindo, como é que você vai estar na prova no dia, porque aquele momento é um momento em que a resolução de questões está servindo para você compreender aquele conteúdo. Entendi. Tanto é que se você não fizer mais resolução de questões, no dia da prova você não vai lembrar de mais nada. Porque essa leitura está acontecendo junto com a do material. E isso traz uma falsa compreensão de que você está entendendo, mas você precisa resgatar isso lá na frente. Porque senão a memória ela é volátil. Exatamente. Ela vai embora, aquilo que você leu... Então, resolver questões nesse momento, junto com a leitura do conteúdo, ela não tem esse condão aí da gente se premiar e perceber a evolução. Vamos lá. Se você terminar de ler, você leu o conteúdo, entendeu, você não precisou resolver questões para compreendê-la. Agora você vai fazer teste. Nesse aspecto, os testes, a resolução de questões... elas não têm o papel de você compreender o assunto. Elas têm o papel, talvez, de testar você, de ver a sua evolução. Só que se você ler o conteúdo e logo em seguida, no mesmo dia, fazer a resolução de questões, a sua margem de acerto é muito grande, porque a coisa tá fresca na memória. E aí você vai estar se enganando. Você vai achar que você está indo bem, que você está evoluindo, mas você, na verdade, está tendo um conhecimento superficial de memória curta e que você, no dia da prova, você não vai entender por que você não está lembrando daquilo que você fez 10 testes e acertou 9. Então, você também tem que perceber essa cilada da vida, que é você ler um conteúdo, logo em seguida fazer questões. Então, o que eu oriento para os alunos? Como é que nós vamos conseguir fazer que essas questões virem premiação? Chegamos agora na sua pergunta. Você pode me interromper sempre que você quiser, que você percebeu que eu falo bastante. Como é que a gente vai conseguir perceber que essa resolução de questões demonstra a evolução que a gente precisa ir sentindo ao longo da nossa trajetória? Estudou um conteúdo hoje compreendeu ele, porque se não compreendeu, pode fazer questões para compreendê-lo, não para teste, para compreendê-lo. Porque fazendo uma questão ou outra, aí você começa talvez a entender aquilo que você não está entendendo na teoria. Entendeu a teoria? Você vai esperar de 1 a 2 dias para fazer resolução de questões. E ali você vai começar a perceber que você começou a esquecer coisas que você leu um dia atrás. E ali vai começar a estralar. Você vai falar, mas eu sou muito avoado, né? Eu não guardo as coisas. Não é isso. É que você é um ser humano comum como todos os outros. Temos as nossas limitações. As nossas limitações. A gente começa a esquecer das coisas, a gente pode não perceber isso. Os detalhes das coisas a gente começa a perder nas primeiras 24 horas. Então, quando você lê um assunto e logo em seguida faz questões, você acerta muito e você no dia seguinte não mexe mais naquilo, nem no outro, nem no outro, nem no outro, nem no outro. E você está com a falsa percepção que você dominou aquele assunto, porque você fez 9 questões, quer dizer, 10 questões acertou 9, mas aí não é isso que aconteceu. A memória você resgatou quando estava fresco. E aí deu a falsa sensação de que você sabia tudo. Exatamente. Aí, mas se você olhar daqui uma semana, você já esqueceu boa parte daquilo. Exatamente. E aí, então, quando você lê o conteúdo, espera 24, 48 horas para resolver questões daquele conteúdo que você leu, você começa a perceber a perda da sua memória e você começa a ficar esperto. Você fala, peraí, minha memória está me sacaneando, né? Eu não posso ficar vacilando com isso. E aí você começa a perceber que você tem um índice de erros até que alto para quem acabou de ler aquele assunto, leu há 2 dias atrás, há 1 dia atrás. E aí, então, você vai e faz de novo essas questões dali a mais ou menos 1 semana, 10 dias. E aí você vai perceber que existe um índice também de erro. Aí você começa a se preocupar em fazer cada vez mais revisões periódicas e resolver questões. Esse momento você começa a perceber que o grau de perda de conteúdo começa a diminuir. E você começa a acertar cada vez mais questões. E não é questões de assuntos que você acabou de ler. Questões de assuntos que você leu há 1 mês, 2 meses atrás, você está acertando no índice muito parecido com aquele de que quando você lê o assunto e faz as questões logo em seguida. É esse o momento da maturidade que o concurseiro ele precisa alcançar para começar a passar nos concursos públicos. Então é um ciclo. Não adianta estudar de manhã, fazer simulado de tarde e esquecer o assunto. Não, você vai seguindo essa trajetória que você falou, porque daqui a um tempo você já vai estar com aquilo fresco. Exatamente. E aí, para você ter tudo isso,
Onde que você precisa ter habilidade? Na organização. Você precisa ter um controle do que você leu na segunda-feira, para você fazer testes daquilo na terça ou na quarta, e para você fazer testes daquilo novamente na outra quarta, quinta, sexta-feira da semana que vem. Então, isso exige de você um grau de organização muito maior do que você separar o seu material. Segunda eu vou ler português e matemática. Na terça eu vou ler economia e administração pública. Na quarta eu vou ler não sei o que lá, direito administrativo e direito constitucional. Entendi. Vai exigir um grau de maturidade e de organização muito maior quando você percebe a necessidade que você tem de organizar as revisões, o exercício de questões de um jeito em que você evolua, perceba a evolução e você, então, perceba essa autorrecompensa que você está conseguindo conquistar ao longo do caminho e que vai deixar você cada vez mais motivados. Eu não estou aqui menosprezando ninguém, longe disso. Eu estou falando de vida prática. A gente, às vezes, está ali estudando para concurso e a gente percebe, fica cabisbaixo, às vezes, mas não tem nada assim nos concursos públicos, nesse mundo, que mais estimula a gente quando a gente vai fazer uma prova e percebe que foi por pouco. Dava. A gente, por muito pouco. Ou então a gente está conversando com um colega que não tem esse grau de maturidade na organização e ele começa a falar umas coisas que você percebe que ele está muito perdido nas ideias. Eu não estou aqui, né, querendo dizer que a gente tem que ficar feliz pelo desespero do outro, porque o outro está dando certo. Não, mas eu estou falando que a felicidade nasce na gente porque a gente percebe que está no caminho certo, na organização dos estudos, na evolução. E são esses pequenos prêmios que a gente consegue se manter focado. Porque eu falo, eu não consigo, porque eu tenho minha mentoria, tenho meus mentorandos, eu não consigo deixar uma pessoa estimulada que está estudando errado. Porque o resultado não vem e dia passa dia, entra dia, parece que a vida dele está do mesmo jeito, parece que está parado e alguns têm até a sensação de estar regredindo. Que estava melhor nos estudos semana passada, na compreensão dele, melhor dizendo, semana passada, semana passada, do que agora. Eu não consigo fazer milagre. Essa pessoa ela vai desistir dos concursos em algum momento. Por quê? Porque ela não está se premiando e percebendo essa evolução ao longo do caminho. A pessoa se desmotiva. Exatamente. Ou seja, você tem que colocar um elemento motivador. Exatamente. Como é que era o teu elemento motivador? Quando você sentiu que estava desmotivando, você lembrava da sua avó. Perfeito. E era justamente isso. Num começo, o momento de desmotivação ele era enorme porque eu estudava muito errado no começo, mas eu tinha a proteção da universidade. Qual que é a proteção da universidade? Quando você estuda para concurso público, sendo um universitário, é diferente do pós-formado. Porque quando eu era universitário, eu não podia, naquele momento da minha vida, ter grandes horizontes a não ser ter um estágio. O estágio eu já tinha. Então, por mais que eu estava estudando do jeito errado e não sentia, no primeiro momento, a evolução dos meus estudos, eu também sabia que eu não podia estar muito diferente daquilo. Então, naturalmente, eu não desisti. Agora, você está recém-formado, com a OAB no bolso, podendo advogar e está desestimulado nos estudos, a probabilidade de parar de estudar e se focar na advocacia é muito grande. Então, eu tinha a proteção da universidade, desse aspecto de ser um universitário nessa fase da vida. Então, por mais que eu estava desestimulado, eu sabia também que minha vida não podia mudar muito além daquilo. Então, eu tinha que continuar estudando. E aí, volto naquele assunto que eu estava aqui há pouco falando, que a vida promoveu alguns encontros, e talvez o último encontro que eu queira citar na minha vida, ou talvez não seja o último, mas foi que eu fui estudar na biblioteca da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, cheguei lá e me deparei com um monte de concurseiro. E a galera já estava um tempo maior estudando, todo mundo já estava formado, alguns já estavam passando nos concursos, indo para a segunda fase, e eles começaram a me dar umas dicas. Falar, olha, desse jeito que você está estudando, está errado. Faz assim, faz assado. E aos poucos eu fui ajustando, e durante a faculdade ainda, eu fui começando a ajustar os meus estudos de uma maneira em que eu consegui perceber a evolução, e quando eu estava formado eu já percebia que a evolução era diária, já estava já indo bem nos estudos, eu sabia que eu já estava pronto para começar a sonhar com uma segunda fase de concurso, e ali meses ali, depois quase um ano ali, eu comecei a ir para a segunda fase de alguns concursos, ainda não eram as aprovações, mas eu já sentia que eu estava muito mais perto do que longe. Sim. E ali foi embora qualquer resquício de tentar desistir de concurso público. Eu acho que uma coisa que pegou também foi o fato de você ter encontrado pessoas, tais dos encontros. Exatamente. Você acha, então, que faz muito sentido que, às vezes, os fins, eles vão mostrando... assim, ao passar da trajetória, você vai entendendo que as coisas que você fez lá atrás faziam sentido. Às vezes você não entende muito bem, mas faziam sentido. Então, o fato de você ter entrado no tênis para trabalhar te deu a disciplina, te deu organização,
Depois você entrou na faculdade, você tinha a bolsa, você agarrava as oportunidades que tinha. Depois, quando você já estava concurseiro, você encontrou outros concurseiros mais avançados, né, que já estavam mais na frente, e te deram dicas. Pô, faz assim, faz assado, você está fazendo errado. E eu acho que você ter uma boa escutativa é interessante. Para você, a gente tem que aprender a escutar também, né? Sem dúvida. Tem gente que é meio teimosa, né? Não. Tem gente que não aceita que está errado. Aceita que e tá continua errado. errando o tempo todo e não tem Cristo que tira aquilo da cabeça deles. Cada um tem as suas características e as suas dificuldades nos estudos. Sim. E aí, naturalmente, a pessoa precisa romper essas barreiras. E eu confesso que eu já me deparei com pessoas que não queriam escutar e essas pessoas tiveram as dificuldades delas e perfeito, paciência. Essa nunca foi uma grande dificuldade, até hoje. Quando eu percebo que eu estou num grupo onde as pessoas possuem mais habilidades do que eu mesmo tomo a iniciativa de tentar perguntar para elas o que elas acham, o que elas estão fazendo. Eu mesmo aqui, por exemplo, eu tenho os meus canais no YouTube. Quando terminar isso aqui, eu vou pedir umas dicas para você de canal, porque eu entendo que você entende mais do que isso do que eu. Isso Sim. é natural, isso não é vexatório, isso não é... Você está se aprimorando. Exatamente. Cara, sempre vai ter alguém que entende mais do que você em alguma coisa. E você entender isso, você fica ok, cada um com a sua habilidade. Exatamente. E eu sempre fui muito de escutar. E claro, eu também sabia separar quando a pessoa é alucinada, né? Que às vezes a gente escuta uns conselhos que a gente fala, não é possível que dê certo isso aí, né? Às vezes a gente escuta conselho errado, mas o bom é que você perceba logo e muda logo a trajetória. Mas no geral os conselhos eram bons. Vamos lá. Tem uma coisa aqui que me pegou. Você, nas suas redes sociais, você costuma ser bastante incisivo sobre resiliência, né? Agir sob desconforto para poder progredir. Você até fez um post sobre isso, sobre parar de reclamar, agir sob o desconforto. E eu acho que essa sua fala vem porque você teve muito desconforto. Se hoje você tem uma vida mais confortável, não foi assim a vida inteira, né? E por que você acredita nisso como um mantra? Assim? Por que você acha que é essencial da nossa vida parar de reclamar, agir sob o desconforto? Você acha que isso fortalece a gente? Fortalece. Eu acredito muito que a gente lida muito mais, assim, o nosso crescimento ele acontece muito mais nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, do que nos momentos de fartura. Acho que isso é muito do atleta. Acho que isso mostra a minha trajetória lá atrás no mundo do esporte. Por quê? Eu vou citar como exemplo, porque eu acredito que esse podcast aqui está sendo visto por pessoas de diversas características, mas... o ideal é usar exemplos que talvez sejam universais. Certo. Em algum momento da vida, quer na escola, ou quer a pessoa se dedicou a algum esporte, participou de algum torneio. E pode ser que alguém que está assistindo aqui um dia ganhou uma medalha. Pode ser na escola, participou de um torneio. A gente tende a ficar remoendo e pensando muito mais numa final do que a gente perdeu do que na taça que a gente levantou. A gente ganha um título no domingo, ganha um troféu no domingo, na segunda, na terça, a gente nem lembra direito mais daquilo. Mas perder a final, eu cito como exemplo futebol, vai. Eu tenho certeza, o Messi hoje deve lembrar que ele foi campeão da Copa do Mundo, essa última, tal, mas ele não deve lembrar com a mesma frequência que o Mbappé lembra que eles perderam a final da Copa do Mundo. Perder a final. Tanto é que eu escuto muito mais pessoas falando da nossa final de 98 contra a França, que o Ronaldo amarelou, que nem todo mundo fala que amarelou, do que mesmo a nossa Copa de 2002, que o Ronaldo fez 2 gols. Pois é. Porque a gente tende a aprender e evoluir muito mais com as derrotas e com os momentos de crise do que com os momentos de fartura, os momentos de felicidade. Então, a pessoa precisa aceitar que aquilo não pode ser confortável, porque se for confortável, alguma coisa tem de errado. Cara, se você está estudando e assim, para passar num concurso público disputado, e seu estudo está sendo leve, cara, dificilmente está estudando do jeito certo. Tem gente que senta para estudar como se estivesse assistindo uma série Netflix. Bota a videoaula do cursinho ali, deita no sofá e fica assistindo. Você quase cochilando. Quase cochilando. Você pode estar aprendendo alguma coisa, mas é alguma coisa que agregado não vai fazer você acertar 75%, 80% de uma prova, que é o que vai fazer você vai dar diferença. Você, por exemplo, pode estar fazendo academia. Cara, você está indo todo dia para academia. Mas se você está fazendo exercício lá, você não sai fadigado, você faz com facilidade, cara, você não está hipertrofiando o músculo. Porque não tem como. Se tiver confortável, dificilmente grandes resultados eles virão. Porque o mundo pode parecer injusto quando você olha para uma perspectiva de que existem pessoas que têm mais condições que outras e o mundo é assim, mas o mundo também, se você olhar pela perspectiva de que ele não te entrega nada, desde que você prove que você seja merecedor,
Isso é justo. E a gente está falando, por exemplo, de concurso público que vai te dar um emprego pelo resto da vida, uma faixa salarial acima de 10, 20 mil. Que é maior do que a boa parte dos brasileiros. Mais parte do brasileiro. E você vai entregar o que em contrapartida? Um estudo de 6 meses, ser deitado no sofá, assistindo aula de cursinho. Ou seja, nada vem de graça. Nada vem de graça. Precisa do desconforto. Mas o desconforto vai exigir de você o quê? Resiliência, constância. Porque você não pode desistir. E é assim mesmo. E não adianta você ficar reclamando porque as coisas não vão mudar. O seu estudo não vai ser mais fácil só a partir da sua reclamação. Ele pode ser mais fácil porque você melhora o seu método, melhora o seu jeito de estudar, você começa a ver mais resultados, você entende as suas dificuldades e trabalha a partir delas. E aí, então, que a coisa começa... Mas você reclamando sozinho, as coisas não mudam, né? A reclamação não move o mundo, mas a ação move o mundo. Você agir e fazer alguma coisa. Michael, você... no fundo... Você acredita, então, que o mundo ele é justo? Talvez não plenamente, mas ele é justo no sentido de ele dá, sim, para quem faz alguma coisa em troca. Por exemplo, é muito difícil você não ser premiado se você batalhou por algo. Talvez você não chegue no patamar tão alto como você gostaria, mas você chega a algum lugar. Você acredita nisso? Acredito. Acredito com algumas ressalvas. Né? Eu também não posso falar de um jeito que pareça que eu estou patrocinando essa ideia de que eu discordo, é uma posição pessoal minha, essa ideia de utilizar a meritocracia para você tornar as batalhas desiguais. Veja, muitas vezes eu encontro as pessoas falando, olha, cara, se você correr atrás, você consegue. Se você correr atrás, você consegue. E muitas vezes a gente não enxerga que tem gente que não tem nem ferramenta para correr atrás. E ela não vai conseguir sair daquele espaço e chegar até onde você está falando, porque é um caminho muito longo para a realidade que ela vive. Perfeito. Mas você falar de sonhos palpáveis, né, aí sim. A pessoa que está, por maior que seja a dificuldade dela, se ela almeja algo que dentro daquela realidade dela é atingível e só depende dela, cara, é meritocracia pura. Ela precisa se esforçar naquilo. Eu não posso sonhar hoje em me tornar um cirurgião conceituado, porque nem faculdade de medicina não tenho. Então não adianta eu sonhar com isso, não existe meritocracia que me leve até lá. Né? Assim como eu entendo que muitas vezes é muito difícil você falar para alguém passar numa prova que mora numa comunidade que não tem comida, que é abusado sexualmente pelo pai, a mãe é viciada em drogas. Aí você encontra um que tem essa característica e venceu. A gente não pode usar essa pessoa como regra. Ele foi muito mais longe do que a realidade que ele estava naquele momento ele conseguia alcançar. Mas talvez ele sair daquela comunidade, arrumar um emprego, constituir uma família, seja a primeira trajetória possível, mas vai exigir dele o quê? Uma meritocracia, ele trabalhar para aquilo. Então, quando a gente fala de meritocracia, eu separo daqueles objetivos que não são tão simples de alcançar com as ferramentas que ela tem. Mas aqueles objetivos que são claros e são possíveis de alcançar com aquelas ferramentas que ela tem, aí eu acho que o mundo ele é justo. Sim. Depende de você. É você que tem que encontrar suas limitações, suas dificuldades e superar cada uma delas, ponto a ponto, e ter a disciplina que precisa e fazer as renúncias que precisam. Porque não existe grandes projetos e grandes resultados sem renúncias. As pessoas precisam aceitar. Sim. Tem gente que quer ter uma vida a dois, quer ser feliz, quer ter uma família e não quer sair da noitada. Não tem como você ter vida dupla. Não tem, eu entendo perfeitamente o que você está querendo dizer. E a pessoa muitas vezes está na noitada e quer ter a tranquilidade no domingo de uma família para almoçar juntos. Não dá. Você tem que fazer renúncias. E a vida de projetos profissionais, projetos pessoais, todas elas, independente de qual seja a sua que está assistindo esse podcast aqui nesse momento, independente de qual seja o seu projeto, se ele for um projeto um pouco além da média, você vai ter que fazer alguma renúncia. Qual é a sua renúncia? Eu não sei. E talvez esse seja o primeiro caminho de sucesso. É você aceitar e internalizar isso. Que não vai ser uma trajetória fácil. Você vai precisar se reinventar em alguns momentos e você vai precisar ter renúncias. Quer renúncia patrimonial, quer renúncia de convivência com a família, quer renúncia de algumas concepções que você precisa largar na sua vida, mas vai ter uma renúncia. Entendi. Isso me traz muitas coisas, porque, de fato, faz muito sentido isso. A nossa vida, a gente tem que fazer escolhas que nem sempre são fáceis. E veja bem, eu recebi uma mensagem de um seguidor que o sonho dele era ter você aqui no podcast.
Você não foi a primeira pessoa que eu conversei sobre concursos. Tem muitas pessoas que falam sobre isso. Já veio o pessoal do Casal Bitolei, já veio algumas pessoas aqui de Brasília mesmo, que é mais fácil, tudo aqui perto. E aí ele me chamou a atenção porque ele falou muito da questão social, racial. Eu falei, pô, mas você só traz gente branca. Eu falei, pô, calma lá. Eu trouxe as pessoas, não olhei esse quesito. Aí ele falou assim, pô, mas você conhece o trabalho do Michel de Jesus? Eu falei, cara, não conheço, nunca tinha ouvido falar de você. Ele só falou isso. Aí eu fui atrás, conheci seu trabalho. Falei, cara, que sensacional. Você já estava ajudando pessoas e tudo, e fiz o convite. E aí eu te pergunto, porque as outras pessoas, algumas das outras, eu percebi um padrão nas outras pessoas que vieram aqui e que falavam sobre concurso. Muitos tiveram dificuldade, porque não existe nada de graça. Para você passar no concurso de alto nível, você tem que se dedicar muito. Mas eram pessoas que provavelmente estiveram numa situação um pouco melhor, financeiramente, etc. Embora eu não saiba por dentro como é a vida de cada um. Não quero entrar nesse mérito. Mas você acredita que a pobreza, o início da tua vida, dificultou? Eu sei que você chegou lá, você está avançando, né? E como que foi isso, cara? Como que foi essa questão da pobreza na sua vida, de ter morado numa periferia, de ser negro também? Não sei se tem a questão do racismo, pode ter impactado. Como que isso pegou para você, cara, na sua vida? Não, sim. Foi muito difícil. Assim, você não ter ferramentas, é que tanta coisa para falar que eu tô tentando aqui na cabeça. Vamos falando. Saber como é que eu crio uma linha de raciocínio que dê para interpretar bem. Não é fácil você ir atrás de qualquer coisa com poucas ferramentas. E às vezes ferramentas básicas faltavam. Eu consigo dizer que algumas vezes eu fui para uma biblioteca estudar sem o dinheiro do almoço. E não é fácil você estudar sem você ter onde comer. Mas eu me tornei um especialista em saber onde ali no centro de São Paulo tinha lugares com coffee break ali, porque estava acontecendo alguma coisa, algum evento. Então, ia lá para forrar o bucho exatamente, pouquinho. Exatamente. Tá certo. Então você acaba adquirindo algumas habilidades que não precisaria ter. Você não precisa passar tanta dificuldade para passar num concurso público. Sim. Né? E eu passei por muitas dificuldades que eu acho que me dificultaram alguns pontos. Uhum. Mas eu também entrava naquela máxima. O reclamar não vai fazer as coisas acontecerem na minha vida. Eu não posso voltar no passado... Você entendeu sua realidade. Cara, eu sou isso, minha família é pobre, eu tô com essa... Você agiu. Exatamente. Entendeu? E aí eu entendi as ferramentas que eu tinha e eu entendia até onde que eu conseguia chegar. Não dava para eu achar que naquele momento da minha vida eu seria o cirurgião famoso, porque se nem hoje eu consigo, naquela época também não. Porque nem faculdade de medicina eu fazia, nem chance de entrar nenhuma eu tinha. Mas eu sabia que o concurso público, né, seria possível, por mais que eu tinha mais dificuldades do que todo mundo, e as coisas, de certa forma, vão acontecendo. Eu volto naquele ponto em que, eu disse agora há pouco, a vida promoveu alguns encontros. E eu sempre tive encontros positivos. E isso me ajudou muito. E isso é um fator que talvez eu não tivesse tanto controle assim. E a vida me proporcionou. E as coisas, de certa forma, foram acontecendo na minha vida, né? E aí eu vou falar de outros encontros que eu tive na minha vida. Eu tive 3 amigas minhas que se formaram comigo na faculdade e que, após a faculdade, se contagiaram com esse meu jeito de estudar e foram para a biblioteca junto comigo estudar. Né? A Simone, a Jaqueline e a Irene. Pessoas muito queridas que eu tenho um contato até hoje, gosto muito delas. E ali, naqueles primeiros 6 meses de estudos, elas se revezavam para pagar meu almoço. Né? E foi o que consegui ali naquele primeiro momento, porque a vida promoveu os encontros e meio que diminuiu essa minha dificuldade. Lógico, depois comecei a andar com as minhas próprias pernas, fui advogar também um pouco, advogava, tudo. Mas eu tinha muita dificuldade, realmente, eu reconheço. Mas eu sabia que não adiantava reclamar. Junto com isso, eu tive o fator sorte da vida me promover alguns encontros. Juntou tudo isso, mas eu reconheço. Às vezes, você ter tantas dificuldades e estar assim, muito limitado, dificulta você enxergar que é possível. E talvez você precisa realmente, às vezes, dar um passo atrás. Eu digo isso porque já vieram pessoas me procurar com realidades outras, mas que também eram muitas dificuldades, mas serve como exemplo apenas. Em que... para ela serviu dar um passo atrás, porque o objetivo dela naquele momento era muito difícil de ser alcançado com as ferramentas que ela tinha naquele momento. Então, rapidamente, eu sabia que ela ia se frustrar e dificilmente ela chegaria lá. Uma vez eu fui procurado por um rapaz
que eu não falo o nome dele porque ele tem esse problema de não gostar de aparecer na internet. Tudo bem. Mas respeito. Ele foi procurado, ele falou, cara, eu tô com muita dificuldade porque eu trabalho num banco, sofrendo assédio moral pelo meu chefe, mas eu sou casado, tenho família, então não posso largar meu emprego, tá horrível minha vida, eu tô desesperado. Aí eu enxerguei a ideia dos concursos públicos, comprei o material de tal plataforma, e aí então eu vi que é muita coisa para ler, eu tô perdido, aí eu vi suas entrevistas, eu vi que você dá mentoria, e era uma época que eu dava mentoria para outras carreiras. Hoje, graças a Deus, porque muita gente me procurou, eu tive que afunilar isso. Sim. Mas eu só dou mentoria para quem quer ser procurador. Para manter o foco, né? Manter o foco. E aí, naquela época, eu dava mentoria para outras carreiras porque eu tentava ajudar a pessoa a ensinar a estudar. E eu tentei entender a realidade dele. E aí ele me contou que aí ele trabalhava muito, o chefe era isso, ele tinha que ajudar a mulher com as crianças, que era pequena. E aí ele falou, ó, eu quero virar auditor da Receita Federal. Eu falei, pô, bacana. Mas o concurso daqui a 6 meses. Tem quanto tempo de estudos por dia? Cara, eu fui fazendo isso, fazendo aquilo, tal. Eu consigo estudar 1h30 por dia. Falei, cara, eu não sei o seu potencial ainda, mas eu não conheço ninguém com uma trajetória dessa de 1h30 de estudo em 6 meses para o cargo de auditor da Receita Federal. Você foi realista, né? Fui realista. Eu falei, sim, você pode ser auditor da Receita Federal. Você tem total condições. O que você talvez não tenha são as ferramentas necessárias nesse momento. Mas vamos trabalhar uma outra situação? Vamos trabalhar de sair do banco. Você sai do banco em umas condições tão boas quanto ou até melhor, e aí você foca para auditor. E eu botei na cabeça dele o seguinte, vamos estudar, né, diante da tua formação, não é vergonha para ninguém, vamos estudar para escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É um cargo de ensino médio completo? Mas na prática passa, a maioria das pessoas tem faculdade, tudo, e a faixa salarial é acima de 6 mil, você vai trabalhar meio período, se você der sorte, cair numa vara com o juiz, não seja carrasco, você vai ter um ambiente de trabalho saudável e já te coloca numa situação melhor que a do banco. E a partir daí, vamos estudar para auditor da Receita? E fui trabalhando isso dele e gostou da ideia. E aí ele, né, demorou 9 meses, aconteceu o concurso para escrevente TJ, ele passou para escrevente, assumiu, trabalha hoje numa vara e ele consegue estudar 6 horas por dia para auditor da Receita Federal. Cara, Se lá atrás eu falasse para ele, estuda para auditor da Receita, esse cara hoje não era concurseiro. Ou seja, ele tinha que ter uma estratégia. Tinha que ter uma estratégia. Não tinha como ele ficar num lugar que ele estava sendo massacrado, porque não é só as 6 horas, 7, 8 horas que está no banco, dependendo. Tem cargo de 6 e de 8. Mas, porra, como é que tu vai chegar em casa depois de ouvir um esporro do teu chefe? Exatamente. Como é que você vai ter cabeça para estudar? Então, para ele funcionava dar um passo atrás. Caramba. Para ele funcionava. E para ele era essencial aquilo. E então deu certo. E não dá, às vezes, o passo mal com a perna, né? Exatamente. Tipo, não, porque eu quero passar para um concurso ultra foda que a prova daqui 6 meses e o cara nunca abriu um livro. Pô, vamos tentar outra estratégia e tudo. Eu acho que isso é uma boa, esse que você falou. Às vezes a pessoa ela tá numa realidade que ela culpa a realidade. Por exemplo, ela trabalha 8 horas por dia e ganha um salário mediano para alimentar a família. Vamos supor, 5 mil por mês, 8 horas por dia. Só que o chefe é um carrasco. São 3 horas de ônibus para ir, 3 horas para voltar, ou seja, você fica 12 horas ou mais fora de casa. Como é que você vai estudar? Como é que você vai ter vida? Como é que você vai cuidar da tua família? Então, às vezes, o passo para trás é, por exemplo, vou conseguir um emprego que não é tão bom de salário, mas o chefe ali é gente boa, é pertinho de casa, eu vou a pé, não gasto com transporte. Você está entendendo que, às vezes, a gente foca tanto no problema que a gente esquece de focar na solução. Exatamente, exatamente. E aí foi o meu papel sendo de fora, enxergando a realidade dele, conseguir ver coisas que eram óbvias, apesar de ser óbvias, ele não estava conseguindo enxergar. Ele estava meio cego para aquilo. Exatamente. E para ele está dando muito certo. Se ele vai ser auditor da Receita ou não, eu não sei. Mas hoje, as minhas apostas é que ele vai. Porque ele está seguindo a cartilha direitinho, ele está estudando 6 horas, ele está focado, ele mantém consistência, ele vive um ambiente de trabalho totalmente diferente do que ele vivia. Ele hoje não tem problema de locomoção, porque ele mora perto do trabalho. Você até citou isso, eu lembrei, esqueci de falar, ele mora perto do trabalho, porque quando ele passou um concurso, ele pôde escolher um fórum que está perto da casa dele. A vida dele é qualidade outra. de vida, cara. A vida dele é outra. E, cara, ele tem todas as ferramentas hoje para virar auditor da Receita Federal. Todas. O que ele precisa é continuar estudando até o concurso abrir. Ele tinha todas. Quando ele me procurou, eu não conseguia enxergar uma solução para esse problema dentro do que ele queria como objetivo, que era ser auditor. Eu encontrei talvez a solução
para ele. Eu tenho certeza que serviu a solução para ele. Então, até que ele é muito grato. E a gente já saiu algumas vezes, porque aí você começa a fazer amizade com os alunos, né? Sim. Saiu algumas vezes para tomar um vinho, jantar, conhecer a esposa, conhecer os filhos, né? Todo mundo é muito grato. E, cara, essa é uma satisfação que vai muito além do que eu ganho nas minhas mentorias, tal, que nem me faz tanto assim mudar de vida comparado. Já tenho meu cargo público, já tenho meu salário, mas mudar a vida das pessoas hoje, cara, de certa forma me traz uma sensação de bem-estar muito maior do que o financeiro. E você fala, pô, mas isso é um papo clichê. Não, é verdade, eu tô sendo sincero. Porque eu vou ser sincero, eu vou falar isso assim, né, correndo o risco de parecer soberbo, mas eu gostaria que as pessoas acreditassem na minha sinceridade. Eu não preciso ganhar dinheiro com as minhas mentorias. Eu não preciso ganhar dinheiro com as minhas aulas. Hoje eu ganho o teto do funcionalismo público. Eu ganho o que ganho o ministro do Supremo. Isso dá para mim e para minha família. Eu faço o que eu faço hoje no mundo dos concursos porque eu gosto. Só que eu preciso cobrar, porque eu preciso pagar a fulana que... Lógico. Fulana não, é maneira de expressar, mas a pessoa que me ajuda respondendo os alunos, eu preciso pagar a internet, eu preciso ter uma estrutura e isso custa. Pagar as contas. Preciso pagar as contas. Mas esse não é a minha motivação financeira, esse é secundário. Minha motivação é realmente ver as pessoas passando, participar desses podcasts que eu sou convidado, em conhecer cada vez mais pessoas e ver que elas estão realizando o sonho delas. Isso é muito importante. Eu acho que o ponto principal que você faz, por exemplo, aqui você está exercendo um papel nesse podcast. É muito mais motivacional do que trazer técnicas de estudo. Exatamente. Porque eu acho que é isso. Eu acho que estava faltando isso. Uma história de... todos que trouxeram aqui tiveram suas dificuldades, mas a sua história teve essa questão, né? Você teve questões familiares, o distanciamento dos pais, você morou com a sua avó há muito tempo, foi ela que te criou, né, basicamente, pelo que eu entendi da sua história. E isso teve um impacto até na sua motivação. Porque talvez, de um jeito ou de outro, seja alguém te falando isso, ou você ou a vida te mostrando, se você quer chegar em algum lugar, você tem que ralar. Você tem que fazer a tua atuação. Né? E aí eu lhe pergunto, teve um momento que você falou nas suas redes sociais sobre a questão dos atalhos da vida, cara. Que as pessoas às vezes procuram atalhos, está desesperado e tal. Trocar uma ideia sobre isso. O ser humano ele tem uma tendência a procurar atalhos. A gente nunca quer. A gente entende que tem um processo a ser seguido e ser respeitado, mas a gente quer um atalho para aquilo. E é comum eu me deparar com pessoas que querem passar num concurso público em 6 meses. E aí elas acabam adotando caminhos milagrosos, né? Elas se entopem de materiais, de estudos, que eu nem estou questionando, falando mal de nenhum. Você precisa ter um material para estudar. Sim. Né? Mas ela cai na mão de muito mais vendedor do que de conteúdo. E a pessoa, ela quer passar em 6 meses, e aí eu não preciso dizer que ela se frustra muito rápido e desiste muito rápido, acha que não é para ela porque o resultado não vem no tempo que ela gostaria. Tudo isso começou porque ela tentou pegar uma atalho. A pessoa, às vezes, ela quer perder aquele excesso de peso que ela demorou 5 anos conquistando. A pessoa demorou 5 anos para ganhar 30 quilos a mais do que ela pode ter. E ela quer fazer aquela dieta altamente restritiva, milagrosa e perder 30 quilos em 6 meses. Ela vai ter um problema sério de saúde. Né? A pessoa quer hipertrofiar o corpo e ela quer se entupir de anabolizante para substituir o exercício físico que o preparador físico passa. Passou para ela. Não estou falando mal de anabolizante, eu estou falando mal de atalhos. Você precisa respeitar o processo, lógico. Você também precisa ter um planejamento. O planejamento encurtam as coisas. Mas esse encurtar, ele não faz milagres. É possível passar num concurso público em 6 meses? É. Mas depende do cargo público que você quer. Você que mora numa cidade, aqui eu não estou menosprezando cidade nenhuma, profissão nenhuma. Eu estou lidando com um dado objetivo. Há concursos que são mais disputados que outros. Você passar num concurso para assistente administrativo de uma prefeitura, de uma cidade com 5 mil habitantes, vai exigir um desgaste, uma preparação muito menor do que você se preparar, por exemplo, para delegado da Polícia Federal. Não estou falando que são carreiras aqui mais importantes do que a outra, até que pagam diferentes, de fato. Mas todas as carreiras são importantes. O que eu estou falando é o seguinte, cada caminho vai exigir um tempo e vai exigir uma estratégia. É possível passar num concurso em 6 meses? Mas você tem que saber qual cargo que você quer. Dependendo do cargo, não dá para passar em 6 meses, a não ser que você tenha algum histórico já de dedicação e renúncias lá de trás. Eu cito como exemplo um grande amigo meu que eu tive não porque ele está vivo, eu tenho um grande amigo meu.
Ele estudou 2 meses e ele passou para investigador da Polícia Civil lá no concurso do Estado de São Paulo. Você fala, pô, 2 meses? Não conheço ninguém que passou em 2 meses. Eu também não. Só que antes de passar nesse concurso, ele passou no vestibular da USP e foi fazer Direito na USP. Sim. Né? E as matérias do concurso para a Polícia Civil é matemática, português, típica do vestibular. Então as pessoas olham e falam assim, pô, ele estudou não é 2 meses, deu 1 mês e alguma coisa. E passou rápido. Não, mas ele estudou mais de 1 ano. Tem coisa atrás, né? Exatamente, a bagagem dele estava atrás. É o que aconteceu comigo. Eu passei no meu primeiro concurso ali com quase 1 ano de formato, as pessoas falavam, nossa, em meses ele passou no primeiro concurso. Mas eu comecei a estudar no 3º ano da faculdade. Então, o que acontece? Existem carreiras, existem concursos que, por mais que você tente pegar um atalho, esse atalho precisa respeitar esse tempo. E as pessoas têm esse problema. Elas não conseguem esperar o processo. Quer para perder peso, quer para conquistar uma carreira na vida, quer para, às vezes, enfrentar os altos e baixos do relacionamento. E aqui eu nem vou entrar agora num aspecto religioso, não é isso. Mas eu, quando recém-formado, eu precisei advogar para poder pegar ônibus, almoçar, então eu fazia muito divórcio. Eu era o rei do divórcio no meu bairro. Quem estava querendo se separar, eu aparecia. Botava assim da terra, assim, né? Com a caneta e a procuração, eu faço o divórcio. Fazia muito divórcio. E eu percebi que a minha geração é uma geração que se separa com muita facilidade. Porque eles, assim, a gente não tem paciência para enfrentar o amadurecimento de uma vida a 2. Porque essa ideia de sempre estar precisando de um atalho para as coisas acontecerem em 6 meses que faz a gente não ter paciência com nada na nossa vida. Paciência para a gente ter um planejamento financeiro e demorar para entrar num financiamento e comprar um carro à vista ou dar de entrada a maior parte do valor do carro, a gente já quer entrar num financiamento. A gente quer ter o emprego dos sonhos em 6 meses. A gente está numa empresa que realmente às vezes é ruim trabalhar naquela empresa, você tem que ir para outro lugar, mas às vezes não é que é ruim. É que a promoção dela não acontece no tempo que você gostaria e aí você quer logo sair da empresa e começar do zero em outra. As pessoas querem atalhos para que tudo aconteça em 6 meses. Eu brinco, o tempo das pessoas hoje de paciência é de 6 meses. E elas trazem isso para o mundo dos concursos públicos. É verdade, né, gente? 6 meses, tudo bem, parece muito tempo, mas para alguns objetivos é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. E como? Exatamente. Você pode ver as pessoas, até nos relacionamentos, se elas não têm uma felicidade plena nos 6 primeiros meses, ela já acha que o relacionamento não serve. Não serve. Já desiste na primeira. Já desiste na primeira, É muito complicado. E isso decorre do quê? Do vício do atalho. Todo mundo quer encontrar um caminho para que tudo aconteça muito rápido. E aí... E é bom você abandonar isso. Exatamente. Pouco, né? Dificulta a nossa vida aqui, né? Porque as pessoas vêm procurar nós com projetos, muitas vezes, inviáveis em 6 meses. Hoje você já ajudou quantos alunos, assim? Eu não consigo dimensionar. Porque o online, ele traz, expande, né? ele traz proporções... Eu já fui muito professor presencial, né? Já fui muito lá atrás. E hoje, presencial, eu só dou aula em pós-graduação e algumas ainda. Entendi. Hoje é tudo online. E a plataforma do online fez eu perder a dimensão de quantas pessoas eu ajudei. Você consegue ajudar a impactar. E não apenas nas suas aulas e cursos, mas tem muitas pessoas que te acompanham nas redes e tem você como um professor indireto. Pô, você está me dando aula, você está me ensinando ali. E eu tento nas redes entregar tudo que eu posso. É que o tempo de limite às vezes não permite. Não permite. Se eu faço um vídeo de 20 minutos, ele não é visto. Quanto é visto um vídeo de 90 segundos. Em 90 segundos eu consigo explicar o quê? E na geração TikTok não tem como. Não tem como. Então, muitas vezes eu estou limitado. Mas, por mim, eu passava tudo nas redes sociais, a gente conversava, não teria grandes problemas. Entendi. Mas eu já ajudei muita gente. Tem a minha mentoria, né, que hoje ela acontece, ela também é online. A gente tem reuniões quinzenais e aí eu consigo ter uma dimensão hoje de quantos alunos eu tenho. Mas toda hora sai alguém, entra alguém, então eu não consigo ter uma dimensão de quantas pessoas eu ajudei. Mas graças a Deus eu já ajudei muita gente a passar no concurso público. Uma pergunta, o que te fez entrar nas redes sociais? Quando que foi isso? Hoje você tem ali os seguidores, os alunos e tudo. Como é que foi essa entrada nas redes sociais, assim? Você lembra? Lembro como se fosse ontem. Eu vou ser sincero, eu tinha um preconceito com rede social. Eu achava que rede social era uma caixa de Pandora. Quando você abria aquilo, vinham mais problemas na sua vida do que soluções. As pessoas tinham mais acesso à sua vida privada, as pessoas conseguiriam te vigiar mais, e você perderia mais tempo produtivo em outras coisas, né? Porque você tinha uma rede social para cuidar.
Então, eu tinha essa visão lá atrás que rede social era mais prejuízo propriamente do que soluções. Hoje eu enxergo que a minha visão é uma visão equivocada porque a rede social ela é desse jeito se você não sabe cuidar dela. Uhum. Se você consegue fazer uma rede social virar um instrumento de apoio, aquilo você consegue te ajudar muito. É um instrumento de apoio, de trabalho. Exatamente. Uhum. Eu percebi isso quando? Eu não estou fazendo propaganda, não é isso. Mas eu fui trabalhar, a maioria das pessoas sabem disso, trabalho no Estratégia Concursos, que hoje é uma plataforma de cursos online voltados para provas. Por que eu falo provas? Porque hoje nós temos estratégia OAB, estratégia para concurso, estratégia MED, estratégia para carreiras militares. Então, é uma plataforma para provas. Quais provas cada um aí? E cheguei lá e eu descobri que eu era o único professor que não tinha rede social, e até isso não me incomodou, mas incomodou o diretor de marketing. E uma vez no grupo, tem todos os professores, todos, ele marcou uma reunião, tudo tal, e chegou na reunião, estava todo mundo na reunião, acho que foi a única reunião do Estratégia que conseguiu reunir quase todos os professores, que nós somos em muitos professores, você não faz ideia. E ele, no meio da reunião, ele falou, cara, tem professor nosso aqui que ele não tem rede social. Quem será? Ainda bem que era online. Aí eu falei, cara, entendi aí direta. E aí eu fui obrigado a abrir uma rede social. Entendi. E aí, num primeiro momento, eu abri cheio de preconceitos. E foi então que eu percebi que a rede social você consegue mudar muita coisa quando você sabe utilizá-la. E foi aí que eu fui aprendendo a utilizar uma rede social. E hoje, basicamente, em regra, eu tento fazer minha rede social ser coisas ligadas a concursos, a aprendizado, a método de prova. Eu coloco, sim, uma outra coisa pessoal lá, muito pouco, mas uma outra coisa pessoal, até mesmo para as pessoas verem que eu sou de carne e osso, eu não sou robô, né? Porque se eu ficar colocando só post de concurso, eu também entendo que minha rede social fica chata. Mas aí foi esse o momento, a virada foi dentro lá do Estratégia, que eu comecei a entender o poder das redes sociais. Depois aí, agora com as minhas coisas na internet, essa ideia de empreendedorismo no digital também, mas já estava calejado, já sabia já que a internet mudava muitas coisas na vida das pessoas e muda. E aí hoje eu não consigo me ver distante das redes sociais. É uma ferramenta que os seus próprios alunos estão ali, né? Reconheço que ainda tem problemas, né? Às vezes você está ali nas redes sociais, você se depara com umas coisas que você não acredita. Esses dias... Você tem que filtrar bem o que você está fazendo. Nossa. Saber quem está seguindo. Esses dias eu postei algo que não tinha nada a ver com concurso. Postei algo sobre racismo religioso. Postei lá uma reportagem sobre racismo religioso que eu achei muito interessante, muito inteligente. Pouco importa a sua formação religiosa, né? Mas o assunto ele era muito interessante na ideia de intolerância. E eu postei. E era um assunto que tinha como pano de fundo as religiões de matrizes africanas. Sim. E aí eu postei. Teve um cara que me chamou no direct, me chamou de impostor, de farsante, e que descobriu por que eu passei em 12 concursos. Porque eu fiz macumba. Aí eu falei... Porra, bicho! Aí eu falei, porra, se macumba fizesse passar num concurso público, com todo respeito... A Bahia inteira, tava lá, pô. Ou seja, você percebe que a internet Caraca, às vezes traz para sua vida pessoas que certamente você não teria nenhum vínculo de convivência, porque são pessoas que têm uma ideia, né, totalmente desalinhada com a sua. Então a internet faz isso também. Sim. Ela abre a porta da sua vida para pessoas que você, no contato pessoal, você não abre a porta da sua vida para ela. Mas tirando esses pequenos contratempos, eu acho que a internet, no geral, é um divisor de águas, torna tudo muito veloz, que também é um problema essa velocidade toda. A gente estava falando disso aqui antes de começar. Foi. Mas que é importante. Foi no Estratégia que eu percebi o tamanho que é, a bazuca que é a rede social quando você sabe mexer nela, que sabe utilizar. Michael, você sempre gostou de ler. Orgulho da sua avó. Sim. Né? Você teve algum livro, algum autor que te inspirou ao longo da sua trajetória? Eu vejo que talvez possa ter passado na sua cabeceira um livro do Nassim Taleb, não sei, fala um pouco de antifrágil, de não sei o quê, pode não ser, tá? Mas teve algum livro, algum autor que te inspirou, que te orientou, que ajudou? Nossa, essa pergunta é uma pergunta que eu nunca me preparei para ela, eu acho. Por quê? Eu acho que eu sou muito de ter momentos da minha vida. Tem música. Acho que nossa música predileta tem muito a ver com a fase da vida que nós vivemos. É fase, não? E os livros foram fases. Eu acho que talvez... Uma leitura que hoje eu não leio. Não chego nem perto. Mas eu acho que o livro que talvez seja um divisor de águas na minha vida
Eu acho que foi lá na adolescência, lá atrás, quando eu li O Mundo de Sofia. De Ostengarden, que eu percebi o poder que é você conhecer as coisas. O poder que dá a leitura. E aí isso me encaminhou para ler outras coisas e conhecer outras coisas. Agora, por exemplo, literatura brasileira, eu sempre gostei muito de Guimarães Rosa. E aí... É isso. E aí vai indo. É a influência. Exatamente. Deixa eu entrar num assunto aqui que eu acho que as pessoas vão querer, porque muita gente que se identifica com você pela sua história, tá? As dificuldades que você teve e tudo mais. Eu acho que eu já cheguei a perguntar brevemente para você se o racismo para você foi uma coisa impactante. A gente conversou sobre várias coisas aqui, mas eu queria te perguntar para você mesmo. Até onde você chegou e você olhando, às vezes, colegas da sua infância que não estão no mesmo nível que você, não conseguiram chegar lá. O que você sente com relação a isso? Assim, você acredita que tem muito a avançar com relação até a própria causa racial? Eu vi que você postou há um tempo atrás uma questão acerca da história da abolição, que nem sempre ela é contada como deveria e tudo. A gente pode entrar nesse assunto um pouco? Acho interessante. Pode, mas eu tô ficando impressionado que você me acompanha mesmo nas redes sociais. Lógico. Olha só, não é um negócio que você montou assim, você me acompanha mesmo. Sim. Mas... E veja que até... E eu sei que não é o seu ponto principal. Você realmente foca na questão dos estudos, aprendizado e tudo mais, entendeu? Sim. Mas é lógico que isso passa pela sua vida. Entendeu? É isso. Volto a dizer, eu evito ao máximo, ao longo da vida, entrar em assuntos polêmicos, porque as pessoas, muitas delas, não estão preparadas. Mas nós vamos entrar num agora, porque é a minha compreensão de enxergar um mundo. E eu sei que há quem discorde, respeito, mas eu preciso que respeitem o meu ponto de vista também. Sim. E eu nunca fui beneficiado pelas cotas raciais na minha vida. Eu não entrei numa faculdade por cota. E, curiosamente, eu nunca passei num concurso público que tinha cota. Os concursos que tinham cotas, que lá atrás eram muito menores do que hoje, eu não conseguia passar. Parece um negócio áureo, assim. Como assim? Mas nunca me beneficiei com as cotas. Mas eu acredito nelas. E eu acredito no poder delas. Porque o Brasil passou por O Brasil ele foi estruturado em cima de muito sangue e de muito horror. A gente pode hoje não enxergar que isso aconteceu porque a gente não viveu isso. Já está mais atrás na história. Exatamente. Mas o Brasil viveu à base de muito horror e muito sangue. Lá atrás, na época, tentaram apagar isso da noite para o dia. Mas o mundo mostrou que não se apaga essas coisas da noite para o dia. Passamos a ter uma dívida, né? E eu vou me colocar na situação de passamos, porque, né, acho melhor assim. Passamos a ter uma dívida com a história. Né? A gente construiu um país inteiro com base na escravidão, e de repente a gente soltou essas pessoas e elas viveram à margem da sociedade. E a gente volta naquela ideia de meritocracia. Existem disputas que, por conta desse passado nosso histórico, as pessoas estão fora desse eixo de disputa por não ter as ferramentas necessárias. E aí nós temos uma outra coisa, que entra agora talvez na sua pergunta que você me disse, que se refere ao racismo. Eu acho que a pessoa que fala que não existe racismo no Brasil, ela não está vivendo no Brasil. Aí, o que eu posso dizer é que talvez não seja tão severo quanto já foi um dia e não tão severo como em alguns lugares do mundo. Mas o racismo existe. E não quero aqui usar frases clichês, conceitos clichês, mas a gente vive um racismo estrutural e que os números mostram isso para nós. A gente consegue ter na base da pirâmide social muitos negros, mas na medida em que a gente vai chegando ao topo, ele é muito difícil. Na procuradoria, que eu sou procurador, então, eu arrisco dizer que eu sou o único negro. Você encontra talvez alguém que diga, não, mas eu sou negro também porque meu avô, tal, aquela conversa toda, mas não. Você acredita no negro retinto? Exatamente. Tá. Okay. O estereótipo negro, eu sou o único da minha procuradoria. Tá, e certo. Aí os números são alarmantes, porque quando a gente vai para outros lugares que talvez todo mundo tenha acesso, a um Supremo, a isso, aí, aquilo, as pessoas não ocupam esses espaços. Esses espaços não são ocupados, muitas vezes, a maioria delas, por conta dessa nossa herança histórica de dificuldades que até hoje o povo negro vem enfrentando, mas existem alguns outros lugares que aí são mais âmbitos privados, em que talvez o estereótipo também seja um limitador. Eu tenho certeza que teve locais privados que eu não consegui emprego na época que eu procurava emprego, não era o público, concurso público.
Já teve locais em que a oportunidade não me apareceu, acredito eu, por uma questão estética. E, aliás, ficou muito evidente isso em entrevista, algumas coisas pelas quais eu passei. No outros ambientes, não. Isso não teve qualquer diferenciação. E, de fato, isso muitas vezes dificulta. Dificulta porque quando você pega um pobre de periferia, negro, assim como fui eu e assim como são os meus amigos, as oportunidades costumam não vir com uma probabilidade muito grande. Sim. Eu cito como exemplo uma entrevista que eu fui fazer. Eu fui office boy. Quando eu parei de pegar bola de tênis, eu virei office boy. Sim. E aí eu fiz Senai ao mesmo tempo. Eu tentei fazer Senai e tudo. Meio que fiz ao mesmo tempo. Um curso técnico e tal. E eu mexia com eletrônica. Por isso que veio a minha intenção de virar engenheiro. E eu fui e mandei currículo para uma empresa me chamou para uma entrevista. Que um colega meu que trabalhava lá, ele entregou meu currículo no RH, e ele trabalhava lá, e a pessoa na entrevista olhou para mim e falou, mas, olha, eu acho que você não se encaixa muito com o perfil aqui para trabalhar interno conosco, mas você tem interesse na vaga de office boy? E aí existem empregos que são reservados mesmo para camadas mais pobres. As pessoas podem achar que isso não acontece, porque as pessoas não vivem isso. Mas se você olhar o dia a dia no Brasil, você de vez em quando depara com essas histórias. Essas coisas. Mas eu vou falar uma coisa que talvez as pessoas não saibam, e que isso é positivo. Existe o racismo no Brasil benéfico até certa medida. Aí você vai falar, pô, mas como é que é algo... É porque eu não sei se tem um nome científico, por isso que eu chamo de racismo benéfico. Você está tentando explicar. Mas eu espero que exista um nome melhor. Certo. Existem algumas etapas que são difíceis para a comunidade negra transportar aquelas etapas pelo histórico que nós temos. Mas depois que elas transportam, consegue ultrapassar aquelas etapas, as coisas para nós às vezes acontecem de uma maneira mais fácil porque não é negro. Porque, por exemplo, quando você fala do Supremo Tribunal Federal, as pessoas tendem a, quando vão elogiar, lembrar do Joaquim Barbosa. As pessoas tendem. Foi negro, foi pobre, foi faxineiro, e chegou lá, foi o melhor ministro que teve no Supremo. E você vê que muitas vezes não é nem por uma questão técnica o conhecimento que o Joaquim Barbosa tinha, mas é pela história dele. As pessoas tendem a admirar quando vê o negro. A admiração pela história. E as coisas acontecem com muito mais velocidade quando ele chega lá. Né? Eu percebo que no ambiente acadêmico, por exemplo, eu entrei num doutorado na USP e eu sou um dos poucos alunos negros. Todas as vezes que eu vou falar com um professor, ele me recebe de portas abertas, ele quer saber da minha história. Então eu percebo que quando também existe uma dificuldade, pode existir, quando essa questão racial, mas depois que você transporta uma certa barreira, as portas também se abrem por conta disso. E isso também precisa ser algo calibrado. Eu também não gosto de receber nenhuma vantagem por causa da minha história. Também não me sinto satisfeito com isso, mas isso acontece. Né? Mas quando você também está num ambiente em que as pessoas não percebem que você que você passou por essas portas, volta tudo aquilo na sua vida. Eu, por exemplo, eu tenho um vício que é o vício de gostar de comer. Eu adoro ir num restaurante legal, eu adoro me alimentar bem, eu gosto muito. E é corriqueiro, rapaz. Se eu vou num restaurante que o prato custa mais, sei lá, de 100, 150 reais, normalmente um restaurante desse tem um valet na porta. Sim. E aí, normalmente, quando eu tô na porta esperando o meu carro, alguém acha que eu sou o valet. Isso é comum. Mas isso acontece só comigo, não acontece com os meus amigos. Pode não ser uma questão racial, mas dificilmente alguém me convence. Eu, por exemplo, não tenho terno preto. Não tenho nenhum terno preto. Tenho um monte de terno. Não tenho nenhum preto. Porque eu acho que você vai te estereotipar. Isso acontece. Se eu tô num shopping de terno preto, eu viro segurança. Todo mundo vem me pedir informação. É um negócio caótico. Caraca. Todo mundo que tá comigo percebe. Então, se você pode ter ultrapassado essas portas que eu falei, chegou lá, e as pessoas te admiram por isso, mas quando você volta em ambientes em que as pessoas não percebem que você ultrapassou, você vive aquelas coisas do passado. E aí eu citei como exemplo eu virar o valet muito rápido ou segurança. Eu não estou menosprezando essas carreiras, não é isso. Longe disso. É uma constatação do que tem acontecido. Exatamente. Entendi. Eu percebo que as pessoas me colocam na mesma caixinha depois por conta de... Né? E aí, cara, eu não teria problema nenhum de ser valet nem de segurança. O problema são essas circunstâncias. Sim, eu entendi. Inclusive, acrescentando um pouco, a questão de você entender o
o racismo não por apenas ter vivido ele e estar vivendo até hoje, porque o racismo está o tempo inteiro aí. Sim. Você pode sair daqui, estude afora, acontecer alguma coisa que tem a ver, porque alguém te confundiu, não sei o quê. Infelizmente, essas coisas podem acontecer. Mas eu acho que é interessante o resgate das memórias e das histórias, porque, de fato, eu lembro muito... Eu fiz meu ensino fundamental entre 80 e 90, os anos 80 e 90. Eu tenho 40 anos hoje. E, por exemplo, Lei Áurea. Princesa Isabel, parará, parará. Era uma história muito simples. Era uma página. Em uma página, o livro de história me explicou a Lei Áurea. Então rolou uma lei. E aí, no dia seguinte, estava todo mundo livre e pronto. Próxima página, entendeu? Pô, mas imagine hoje. Hoje você sabe que do ano 2000, estamos em 2023, na data dessa gravação. Do ano 2000 para cá, em 23 anos, muita coisa aconteceu. Sim. Agora imagina isso há 200 anos atrás. 200 não, 100 e... A Lei Áurea não tem quantos? 200 anos? Não sei. Eu não lembro exatamente o ano. Me fugiu aqui a memória. Mas imagina, há muitas décadas atrás, existia, sim, acredito, que um movimento popular, um movimento da própria população preta, dos próprios escravos ali das rebeliões que tinham, e foi evoluindo até que as coisas foram. Calhou que a Princesa Isabel assinou, mas, até que eu li daquela sua historinha, teve muitos protagonistas que foram meio que apagadinhos da história. Sim, são totalmente apagados. E eu acho que isso, resgatar a história, resgatar os seus símbolos e valores e mantê-los vivos, vamos lá, talvez naquela época da abolição, você tinha uma criança pobre, negra, de periferia, que tinham naquelas pessoas seus ídolos. Assim como hoje você é ídolo de outras pessoas. Essa pessoa que me chamou aqui. Falou assim, mas você não conhece o Cavalho Michel? Eu falei, cara, não. Eu corri atrás, fui conhecer seu trabalho. Sim. Veja que é muito importante manter isso vivo. A memória, né? A memória de quem realmente fez alguma coisa no seu tempo. Exatamente. Isso me remete ao meu processo educacional. Como foi isso? Eu vou falar do meu processo educacional para chegar na conclusão que eu quero lá na frente. Tá. Eu lembro quando eu era criança mesmo, 3ª série, mais propriamente. Teve um trabalho na escola, uma apresentação, de que a gente precisava fazer uma peça teatral com os seus super-heróis, assim. E aí, né? E aí eu fui deixado de fora, eu queria participar. E a professora falou, olha, qual super-herói é você que gostaria de ser? Aí eu falei, o Superman. Ela falou, não dá. Ela falou, o Batman, não dá. Aí o Homem-Aranha, não dá. Mas porque tinha outras pessoas tinham escolhido super-heróis, mas mais de uma pessoa tinha escolhido, então poderia escolher mais de um. Ela falou, não dá. Ela falou, cara, não dá porque não tem super-herói negro. Não vai ter como. Então, fiquei fora de uma atividade por conta disso. Essa era a educação do nosso Brasil, que ainda existe. E aí a gente pode ir mais além. Quando você olha para uma escola, hoje está mudando muito. Está mudando muito. As escolas não são preparadas para passar a história do Brasil como elas aconteceram. Eu não estou nem falando para você promover o povo negro. Não estou falando nada disso. Eu estou só falando para você contar a história como é que ela aconteceu. Por quê? Se a gente vê a Semana da Consciência Negra que aconteceu esses dias, lógico, quem está assistindo esse podcast pode estar assistindo ele em diversas datas. Mas nós estamos aqui em datas, a Semana da Consciência... Dezembro de 2023. Dezembro, início de dezembro, primeira semana de dezembro. E há pouco tempo, né? Há menos de 15 dias teve a Semana da Consciência Negra. E aí você vai ver os trabalhos nas escolas. Eu falo isso porque eu tenho uma filha de 4 anos. E daí, então, você entra no ambiente escolar, você percebe que a tentativa de explicar é uma tentativa de que o povo negro chegou aqui vindo da África, foi escravizado, e a família de Bragança e Orleans, Princesa Isabel mais propriamente, libertou os negros. Se resume a isso. Uma única agenda que existe, né, no ano inteiro, e essa única agenda é contada do jeito errado. Né? E quando, na verdade, a gente tem interlocutores dessas histórias que são esquecidos. Zumbi do Palmares, Luiz Gama, Dandara, dos Palmares. E aí, claro, não posso enumerar todos, porque certamente eu vou esquecer de algum e também vou passar aqui muito tempo enumerando. Mas o processo abolicionista no Brasil, para um país que nem o nosso, que nunca viveu uma guerra de verdade, a gente não teve a Segunda Guerra Mundial, a gente não teve uma Primeira Guerra Mundial.
O processo abolicionista no Brasil, talvez, eu julgo dizer que está entre os 3 marcos históricos mais importantes da história do nosso país. Né? E eu sei que vai ter gente que fala que é o mais importante, tudo, mas eu vou falar aqui dos 3 mais importantes. E é curioso que um dos 3 mais importantes é contado de um jeito equivocado e que se limita numa agenda escolar de 1 semana. Desde que a abolição aconteceu, tentou-se apagar a história do povo negro do Brasil do jeito que aconteceu. E a gente, quem está vivendo hoje, não teve culpa disso, eu reconheço. Mas a gente ainda é herdeiro de todo esse processo de marginalização e de tentar apagar a história do povo negro do Brasil, ao ponto de que a gente ainda criou a cultura de contar a história do jeito errado e reservar essa história para 1 semana do calendário escolar das nossas crianças. E isso é um problema que precisa ser superado. E aqui eu volto a dizer, não estou com um discurso de esquerda, não é nada disso. Eu estou falando de vida real. Desculpa te interromper. Gente, racismo não é assunto de esquerda ou direita. Sim. É assunto da humanidade, é assunto que tem que ser discutido e trabalhado para que seja superado. A gente hoje precisa evoluir num processo educacional no Brasil. Entender o que aconteceu na nossa história, entender que não existe um palmo de terra nesse país que não foi construída com base do sangue negro. E aí, a culpa não é sua, a culpa não é minha, a culpa não é do fulano, do Zezinho, da Mariazinha, não é. Mas a gente herdou essa história e a gente precisa trabalhar com ela da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é rompendo alguns dogmas, é entregando aquilo que de fato precisa ser entregue. É contando a história do jeito que precisa ser contada. Quando a gente conseguir entender isso, a gente entender tudo isso que aconteceu e precisar compreender que as coisas precisam ser contadas do jeito que foram e que a importância dos negros do Brasil é maior do que aquilo que foi reservado para eles e que não é só um feriado do ano e uma agenda semanal escolar, porque nós estamos falando de talvez um dos 3 eventos mais importantes da história do nosso país, a gente começa a evoluir em relação a isso e a gente começa a entender que as ações afirmativas, muitas vezes elas são, em alguns momentos, equivocadas, eu não posso negar, porque ninguém acerta tudo o tempo todo. Algumas ideias acontecem, talvez, de uma maneira não tão acertadas. Não bem implementadas. Não bem implementadas, isso eu reconheço mesmo, mas a gente precisa entender que são necessárias. Porque jogaram no nosso colo uma herança histórica. E é uma herança histórica para todo mundo. Para aquele que é branco e detém alguns privilégios herdados de uma sociedade que foi escravocrata até determinado período, e aquele que é negro, que foi jogado à marginalidade, que viveu uma vida simples e humilde porque a ascensão familiar dele é muito mais lenta do que de outras pessoas. Essa é uma realidade jogada no colo de cada um. Cada um dela, né, vive isso de alguma maneira. Não estou colocando culpados e nem vítimas e nem nada disso. Eu estou falando que a gente vive uma herança dessa no Brasil e a gente precisa trabalhar com isso. E precisa trabalhar da maneira mais civilizada possível. A gente não consegue, né, chegar num lugar de evolução criticando tudo o tempo todo porque foge da nossa ideologia e achar que nossa ideologia é melhor do que a ideologia de uma outra pessoa. Sim. A gente talvez não vai conseguir evoluir como sociedade. Se a gente ganhar no grito, assim, é meio esquisito. Exatamente. Né? Se a gente segregar, se a gente entregar tudo para uma fatia da sociedade e deixar a outra de fora, e não estou falando agora de ninguém, eu estou falando de um grupo ou de outro. Eu estou falando que as coisas precisam acontecer do jeito que precisam. As afirmações, os movimentos sociais, as afirmações precisam acontecer e de uma maneira planejada, de maneira séria também. Né? É tudo isso junto. E as pessoas precisam compreender o mundo que nós estamos vivendo, o mundo como ele é. É basicamente isso. E a gente conversar, a gente entender. Eu lembro que né, no atual governo federal, o Ministério dos Direitos Humanos passou a ter um destaque que ele não tinha no governo anterior. E esse destaque resultou num caso concreto que aconteceu no Brasil, que foram as ações afirmativas, cotas para concurso público federal, acontecer numa proporção que descontentou uma ala grande da sociedade, porque você tinha cotas para negros, cotas para índios, cotas para trans, e quando você ia ver o que sobrava fora das cotas, né, a ala da sociedade entendia que era muito pouco,
e que daí, então, as ações afirmativas desse jeito não estariam certas. Não vou entrar no mérito se eu concordo ou discordo disso. Não é, o podcast não é para isso, até mesmo porque eu não quero entrar nessa guerra ideológica. Não é que eu estou fugindo da raia, não é isso. É que eu acho que realmente a gente tende a contribuir para o podcast de outra maneira. Claro. Mas o que eu falo é o seguinte, eu sou totalmente a favor do diálogo. Se essa divisão está errada, todo mundo tem que sentar na mesa e conversar. Você também não pode falar, é desse jeito e você da sociedade que aceite, pronto e acabou. Por outro lado, a sociedade, a fatia mais privilegiada, licença poética, tá? Eu estou só explicando o meu ponto. A fatia que julgam ser mais privilegiada, porque tem quem diga, mas e o pobre branco? Enfim, sim. A fatia mais privilegiada também não pode virar e falar assim, então, eu quero continuar com o meu privilégio aqui e você que se lasque. Não, peraí, tá entendendo? A conversa, ela precisa ser feita e as leis e as estratégias precisam ser feitas a várias mãos. Exatamente. E cada um tem que ter um poder de voz na mesa, na mesma proporção. Na mesma proporção. Exatamente. O caminho é esse. Se temos 5 representantes ou de etnias ou de situações sociais, 5 representatividades, cada um com 20% de peso, para dar os 100%. Sim. Nesse exemplo que eu estou citando. Exatamente. Eu acho isso muito poderoso. Eu queria trazer isso aqui, porque eu sei que você fala disso e acho que tem tudo a ver, cara. Porque, como eu te falei, as pessoas não seguem você só porque você ajuda nos concursos, mas pela sua trajetória, cara. Sim, eu percebo isso também. Eu sou muito feliz com isso. Entendeu? E isso é um baita do mérito seu, né? Obrigado. E sua avó super mega orgulhosa. Minha avó não viu nada disso, mas valeu a pena. Porra, fico até emocionado, cara. Eu sei como é que é, eu também fico. Quero agradecer muito a sua visita aqui, cara. De verdade. Eu vou dizer por que eu tô assim. Eu tenho um viés mais de direita. E eu já fui esculachado por isso. Como se isso fosse um problema. Gente, eu sou de direita por vários conceitos. Mas as pessoas, porra, tu é fascista, não sei o quê. Cara, pelo amor de Deus, cara. Vai se ferrar, entendeu? Você tá louco. Não é assim. Por outro lado, também, você tem muitas pessoas que são pobres, que são negras, e que se identificam também com o lado direito, mais à direita da sociedade, e pessoas que têm um poder aquisitivo gigantesco se identificam totalmente com o lado da esquerda. Isso não tem nada a ver, cara. Isso aí é o que você acredita. Agora, como você falou uma coisa que eu acho sensacional, tem assuntos, cara, que estão acima disso tudo. Racismo, inclusão. Eu falo de inclusão também pela causa da neurodiversidade, que eu falo do TDAH. Sim. E tudo. Eu acompanho também se fazer isso. E lá o negócio, o bicho pega também. Mas você entende que, cara, enfim... E aqui eu abro espaço para todo mundo. Eu, mesmo sendo de direita, cara, eu converso com qualquer pessoa da esquerda e eu entendo as escolhas dela, eu entendo a dor, onde o calo aperta, porque o seu calo não é igual ao meu calo. Você tá entendendo? Sim. É isso, cara. E as pessoas se respeitassem um pouco mais, talvez a gente não estivesse vivendo esse inferno que já vem há vários anos, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. O nosso problema da sociedade hoje é falta de diálogo. A gente percebe os grupos tentando impor a sua ideologia sobre o outro. E guerra começa assim. E não tem jeito. A gente não vai viver uma Segunda Guerra Mundial mais, uma terceira, mas a gente vive outros tipos de guerra. Isso não está certo. Eu sempre uso como exemplo alguém que eu admiro muito, que é o Mandela. Muito mesmo. Porque se você olhar... Mandela saiu da prisão, poderia ter toda a raiva do mundo. Mas ele que tentou implantar o diálogo. E ele tinha do lado dele o Winnie Mandela, que foi esposa dele, e ela não tinha a paciência e a visão que ele tinha. Ela estava, de certa forma, promovendo uma segregação, né, racial, mas agora para o lado dos brancos. Se você pegar a história final da Winnie Mandela, ela estava vivendo uma guerrilha ainda, querendo impor a supremacia negra por base da violência. Não estou falando mal de Winnie Mandela, porque ela teve um papel muito importante ali em defesa do apartheid. Então é justo falar mal dela. Mas eu estou falando que o seguinte, eu consigo enxergar hoje com muito mais facilidade que o discurso do Mandela ele era muito mais próspero por uma sociedade livre e duradoura que conseguia conviver entre pessoas, justamente porque era a base do diálogo. Ele entendia que não tinha como você continuar dividindo a sociedade. A sociedade teria que conviver todos em harmonia e respeitando a história da África do Sul. Porque não adiantava você tentar viver em harmonia e fingindo que nada aconteceu. Fingindo que nada aconteceu. Era isso. É isso, cara. É isso, é um respeito, é isso. Não tem como a gente se vingar por coisas que aconteceram há 200, 300 anos atrás. Não faz sentido. Todas aquelas pessoas que viveram a fase da Lei Áurea
já morreram há muito tempo. Sem dúvida. Não existe ninguém daquela época mais hoje no plano terreno, tá entendendo? Mas a gente tem que entender de onde viemos para entender para onde vamos, para saber caminhar para onde vamos. E aí, todas as pessoas que vêm aqui ao podcast, ao final eu peço que deixem uma mensagem, qualquer coisa, para quem está assistindo a gente, o que você gostaria de falar para quem está assistindo, se quiser, sua câmera aqui. Ali. Perfeito. Não, bom, mais uma vez quero agradecer o convite, quero agradecer aqui a audiência, me coloco à disposição aqui do Yuri para outros convites, virei com o maior prazer, claro que a minha vida é corrida, mas a gente consegue de um jeito de outro. Sim. Mas eu quero dizer para você que está assistindo, acredita, eu não sei o que você quer da sua vida, eu não sei se você quer um casamento perfeito, se você quer um emprego perfeito, se você quer um filho perfeito, né? Perfeição não existe, então você não vai conseguir apontar perfeição nenhuma nesses caminhos que você deseja. Mas acredite que é possível chegar o mais próximo possível da felicidade dentro do caminho que você escolher. Por mais difícil que ele possa parecer, por mais obstáculos que você encontre pelo meio do caminho, acredite. Isso, de certa forma, é a vida tentando trazer para você a maturidade, o calo necessário, mas eu posso te garantir que ninguém consegue segurar alguém que é decidido a mudar a história da sua vida, quer no plano pessoal, quer no plano profissional. Então você precisa acreditar e precisa sempre acreditar. E claro, né, quando eu falo, por exemplo, dos concursos públicos, e agora eu pego esse gancho para falar daquilo que sempre me convidam, e parte do podcast foi para isso, também não posso fazer um discurso desalinhado totalmente disso. O concurso público é algo que só não passa quem desiste ou quem morre. Então, se você tem esse desejo, que está assistindo esse podcast, boa parte, né, se identifica com esse conteúdo e passou a assistir esse podcast todo aqui, não desista. Se você quer isso, você vai conseguir. Pode parecer difícil ser um juiz, ser um promotor, ser um delegado, ser um auditor, ser um assistente administrativo, mas é difícil para todo mundo, até para o cara que passou. Então, se ele passou por aqueles obstáculos, você tem todas as credenciais. Eu costumo dizer, se a pessoa ela sai de casa todos os dias e ela lembra o caminho de volta, ela tem todos os requisitos que ela precisa passar numa prova. O que ela precisa é passar pelo processo, né? E o processo vai exigir resiliência e vai exigir dedicação, foco e você saber que você não precisa desistir. Continua traçando o seu caminho, acredite em você antes de tudo. Eu sei que no meio desse caminho vão acontecer muitas coisas que vão desestimular, muitas pessoas que vão tentar colocar na sua cabeça que não dá, mas se você acreditar em você e acreditar que é possível, você vai chegar lá. Maravilha, palavras poderosas. Michael, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Pela sua participação aqui, tá? Obrigado mesmo. E nas redes sociais, para quem tá te conhecendo agora, como é que te segue? No Instagram, você entra lá, Michael_Jesus22. Michael_Jesus22. Nas redes sociais, eu tenho 2 canais voltados para concurso, que é o Corre Comigo Que Você Não Cansa, que eu falo de concurso no geral. E tem lá um canal que é só focado em procuradoria. Esse canal eu abri faz pouco tempo, que é PDA Procuradoria. P de pato, D de dado, A de avião, PDA Procuradoria. Vocês também me encontram lá, que aí eu falo só de concurso público de procuradoria. Perfeito. Mas o mais importante mesmo aqui, eu acho que é o Instagram, né? É Michael_Jesus22. E todas essas redes sociais que ele está citando aqui já estão na descrição do vídeo. Você pode abrir a descrição e clicar lá e começar a seguir. E é isso. Um papo sensacional. Você vai voltar com certeza, tá? Certo, obrigado pela sua audiência. Vejo vocês no próximo Neurotônico. Valeu, até logo e tchau, tchau.